Esta história é sobre um estagiário corporativo, Zhou Ming, que recentemente entrou para a companhia Chongming. Ele é constantemente intimidado pelos seus superiores e colegas, tratando-o como seu escravo pessoal. Sempre a fazer café para eles, mas nem todos o tratam tão duramente. Há uma senhora que o aconselha a defender-se e a aprender a dizer não aos outros. Ao vê-la, o rapaz começa a corar e atreve-me a dizer que ele está bastante apaixonado. Descobrimos que esta rapariga é a Xiu Huoxing, uma veterana na empresa que também frequentou a mesma universidade que o nosso herói. Ela tem sido a única a mostrar-lhe bondade nesta empresa até agora. Ele cora enquanto a espia em seu momento de awkwardness. Ele desajeitadamente enche demais a xícara de café queimando a mão e encharcando as calças. A rapariga rapidamente pega em lenços de papel e começa a limpar a mancha de café. Chegando perto o suficiente para fazer o rapaz corar ainda mais, vendo o seu embaraço, ela pergunta por que ele está tão nervoso, salientando que ela é apenas sua veterana, não uma estranha. Ele já tinha começado a imaginar-se a apertar-lhe as bochechas depois de ficar excitado ao ver os seus grandes peitos. Mas as suas esperanças provavelmente são frustradas quando ela casualmente se refere a ele como seu irmãozinho. De repente, outro superior arrogante aparece e aponta para o nosso herói, ordenando-lhe que pegue numa pilha de presentes e os distribua por cada departamento. Desta vez, o nosso herói finalmente se defende, afirmando firmemente que não é o seu trabalho. Naturalmente, o superior fica furioso e argumenta que ele está apenas a ajudar o nosso herói a familiarizar-se rapidamente com cada departamento. A senhora decide acompanhar o rapaz nesta tarefa. Mas o superior convencido sugere educadamente que ela não precisa de fazer um trabalho tão trivial e atribui-lhe uma tarefa melhor. Ela inclina-se para mais perto de Zhou Ming e aconselha-o a simplesmente cumprir o pedido do superior, prometendo que eles vão se divertir mais tarde. O rapaz concorda, mas, nesse momento, o tipo convencido atira um saco pesado de presentes na cara do nosso herói, fazendo com que o conteúdo se espalhe por todo o lado. Mais uma vez o tipo convencido repreende Zhou Ming por não ter apanhado o saco. O pobre rapaz começa a apanhar os presentes, fervendo de raiva, assim que o superior Lin Shang se afasta, murmurando sobre como ele o faria em pedaços se não fosse por precisar do salário. De repente, o seu telefone toca mostrando um anúncio de um jogo duvidoso prometendo uma saída para a sua raiva e liberdade para todos os problemas relacionados com dinheiro. Apesar de saber que parece suspeito, ele toca no botão de download. No momento seguinte, energia arcana irrompe do telefone abrindo um portal para outro mundo e ele é sem cerimónia chutado através dele enquanto esfrega o rabo como se tivesse acabado de levar uma palmada com um bambu. Ele vira-se e vê zumbis a tentar romper uma cerca para o alcançar. Enquanto ele vê os monstros, ele percebe que deve ter tropeçado noutro mundo abruptamente. Uma janela do sistema aparece declarando que o sistema Apocalypse Town está agora ligado a ele, onde ele pode trocar pontos usando ouro ou cristais. Também avisa de um cooldown de 12 horas antes que ele possa saltar mais uma vez de volta para o seu próprio mundo e este mundo apocalíptico. Enquanto ele está a sentir-se aterrorizado por esta mudança repentina e disparate do sistema, a cerca que retém os zumbis desaba. Os zumbis imediatamente perseguem-no, levando o Medricas a correr pela sua miserável vida enquanto ele chama freneticamente por ajuda. Alguém de repente puxa o pino de uma granada. Uma senhora durona faz uma entrada dramática atirando granadas aos zumbis. As explosões obliteram os zumbis e ela aterra graciosamente enquanto a explosão atrás dela envia os mortos-vivos a voar. O rapaz agradece-lhe pela sua ajuda, mas a rapariga encolhe os ombros dizendo que é apenas parte do seu trabalho. Ela agradece-lhe brincando por gritar como um maníaco, o que a ajudou a identificar onde os zumbis estavam a romper o seu território. Em gratidão, o tipo oferece-lhe um bolo da lua de uma das caixas de presentes. A senhora parece confusa, não reconhecendo o que é. Quando ela dá uma dentada, o seu cérebro fica absolutamente louco com a onda de dopamina. E ela admite que nunca provou nada assim antes. O rapaz diz-lhe para parar de exagerar, pois é apenas um bolo estúpido. Mas ela até lhe dá uma peça de ouro em troca dessa delícia que ela tinha antes de partir. Ela aconselha-o a vender os bolos da lua por um preço mais alto no mercado e eles serão vendidos num piscar de olhos lá. Zhao Ming pergunta pelo nome dela antes que ela se vá embora e ela apresenta-se como Lin. Logo depois de um tempo encontramos-nos no mercado dos assentamentos, onde os comerciantes já estão a agitar-se para vender as suas coisas, promovendo o quão incríveis as suas coisas são. Entretanto, o nosso tipo distraído também se senta lá com a sua própria pequena banca mostrando orgulhosamente os seus bolos da lua com uma crosta fina e crocante e recheios deliciosos que ele jura que não o vão desapontar. Uma multidão começa a juntar-se à medida que a notícia sobre os bolos da lua se espalha. Um cara se lembra do avô mencionando essas guloseimas e uma garota se pergunta em voz alta se essas delícias realmente existem neste mundo pós-apocalíptico bagunçado. Quando a multidão pergunta sobre o preço, Zhou Ming abre um sorriso e diz: ele está vendendo por apenas 1 grama de ouro por um pedaço de bolo,
Um cara fica todo metido dizendo que as coisas de Zhou Ming são mais caras que um MacBook de 8 GB. Mas Zhou Ming, usando suas habilidades de vendas, argumenta que neste mundo incerto, as pessoas têm que aproveitar guloseimas saborosas enquanto podem, e se perderem a chance, podem não ter outra oportunidade. Um cara na multidão concorda com o nosso herói e compra um bolo da lua. Os espectadores começam a fofocar sugerindo que o comprador deve ser rico, provavelmente um mercenário. Quando o mercenário devora o bolo da lua, é como fogos de artifício de sabor em sua boca, êxtase total. Ele está tão viciado no sabor que oferece 100 gramas de ouro por mais bolos. Depois de ver aquele mercenário, mais pessoas fazem fila para jogar seu estoque de dinheiro só para ter um pouco do sabor dessa delícia. Assim que todos dão uma mordida, suas reações são pura felicidade. Como se tivessem acabado de provar um pedaço do paraíso. Quando a noite se instala, Zhou Ming encheu uma bolsa inteira de ouro depois de vender 600 gramas de bolos da lua. O que é uma vitória absoluta para o ex-escravo corporativo que sofreu bullying. De repente, uma figura sombria aparece com uma adaga pressionando-a contra as costas do nosso garoto, exigindo que ele entregue tudo o que ganhou ou enfrente a morte. O rosto de Zhou Ming fica pálido ao ouvir isso, pois ele não está disposto a entregar seu dinheiro suado. O ladrão fica impaciente e decide matar Zhou Ming imediatamente pelo saque. Mas assim que a faca está prestes a atacar, o tempo de espera de 12 horas para teletransporte no sistema expira e nosso herói imediatamente comanda o sistema para teletransportá-lo para longe. Antes que o ladrão possa atacar, meu cara desaparece no ar. Deixando o tolo perplexo com a forma como um cara grande poderia simplesmente desaparecer assim, o portal se abre diretamente em seu quarto e o garoto solta um suspiro de alívio. Sabendo que escapou por pouco da morte graças ao fim do tempo de espera. Vendo todo aquele ouro, ele fica louco de felicidade. Planejando pegar alguns bolos da lua e retornar ao mundo apocalíptico para vender seus produtos assim que o tempo de espera for redefinido. O dia seguinte no escritório chega e a rotina usual de ser gritado por seus superiores começa. Mas desta vez, em vez de aceitar calado, meu cara se levanta como um homem e deixa claro que não é saco de pancadas de ninguém. Para desabafar suas frustrações, então outro cara careca tenta mandar nele exigindo café, mais uma vez meu cara se recusa categoricamente dizendo para ele ir se ferrar. O careca brilhante se vira para o loiro perguntando por que Zhou Ming não está obedecendo suas ordens, apesar de o loiro ser um diretor. O loiro então chama nosso herói para afirmar seu domínio. Mas meu cara não dá a mínima para o que esse cara atrás dele tem a dizer, testemunhando sua nova ousadia. A senhora com seu peito grande chega e pergunta a Zhou Ming. De onde toda essa confiança está vindo de repente, enquanto cora, Zhou Ming lembra a ela que foi ela quem o ensinou a se defender contra aqueles que o oprimem. Claro que isso não é totalmente verdade, sua confiança vem principalmente do dinheiro que ele ganhou na noite passada. Bem, dizem que o dinheiro dá coragem a um homem e nosso herói não é exceção. Ele olha para o relógio e percebe que está quase na hora de outro teletransporte. Pouco depois ele se encontra de volta no mundo apocalíptico, desta vez ele trouxe carne enlatada e está confiante de que vai render muito dinheiro. Mas parece que seus potenciais clientes, por mais estúpidos que sejam, provavelmente não pagarão um centavo. Ele corre para evitar esses aproveitadores, mas logo percebe que está carregando muito para escapar ileso. Para salvar sua pele, ele pega um monte de latas e as joga em direção aos zumbis que imediatamente se aglomeram sobre a deliciosa carne no chão. Ele se esconde atrás de uma rocha gigante, mas os monstros não estão satisfeitos e parecem querer mais. Em vez de fugir, ele decide enfrentá-los. Ele abre seu sistema procurando por habilidades ou itens para lutar contra essas criaturas. Felizmente ele troca 100 pontos por uma habilidade chamada Golpe do Cemitério. Ele imediatamente começa a chutar os zumbis com suas pernas descalças, tomando uma postura forte. E desafiando-os a vir até ele, depois de espancar a merda dessas criaturas, ele finalmente para e ri. Admirado com o quão ridiculamente quebrado este sistema é, dando-lhe poder suficiente para derrubar esses bichos de uma vez, de repente um carro buzina. E alguém grita elogios ao nosso herói por suas excelentes habilidades. Esses caras acabam sendo mercenários que estavam a caminho para ajudar Zhou Ming depois de vê-lo em pânico. Mas eles não esperavam que ele vencesse os zumbis tão eficazmente. Um deles pergunta a identidade do nosso herói e se apresenta como um membro dos caçadores de cadáveres. Mais zumbis vêm correndo em direção a eles, então eles gritam com o nosso herói para entrar no carro e eles saem em alta velocidade. O cara entrega a Zhou Ming uma arma avisando-o para não desperdiçar balas, já que são preciosas, mas Zhou Ming nunca nem viu uma arma de verdade antes. Ele está estupefato vendo o caçador habilidoso derrubar zumbis com tanta precisão. Ele acha melhor aprender rápido se quiser sobreviver neste mundo maluco. O motorista diz para Zhou Ming começar a atirar imediatamente, dizendo que é assim que se vive como um homem. Mas o nosso cara, acostumado a ser saco de pancadas corporativo, se sente um pouco estranho com isso. Ele checa seu sistema e descobre que pode conseguir habilidades básicas com armas por 100 pontos.
Então ele começa a detonar aqueles zumbis para extravasar e aprender na prática. Enquanto eles estão ocupados eliminando zumbis com balas, um zumbi em particular avança direto para eles. Zhou Ming fica chocado ao ver este morto-vivo. Correndo em direção a eles, o caçador de cadáveres explica que é um zumbi de segunda classe, mais rápido e resistente que os normais. Então eles precisam ter cuidado. Zhou Ming quase morreu engasgado quando viu o zumbi se atirar neles, derrubando o caçador de cadáveres. Antes que o pobre cara seja estrangulado até a morte, Zhou Ming intervém. Ele dá uma joelhada no zumbi e enfia o cano da arma em sua boca, explodindo seus miolos com uma saraivada de balas. O caçador de cadáveres elogia nosso herói por sua coragem e força. Impressionado com a forma como ele derrubou um zumbi de segunda classe como se não fosse nada, Zhao Ming sorri de volta, grato por terem salvado sua vida e porque também não queria que eles morressem. O cara do Multon se abaixa para inspecionar o zumbi e encontra um cristal, o que surpreende a todos. Aparentemente, esses cristais formados por zumbis são classificados de 1 a 9, e este é um núcleo de zumbi de segunda classe. O caçador imediatamente oferece o cristal para Zhou Ming, insistindo que é um pagamento por salvar sua vida. Zhou Ming, ainda pensando como um ex-escravo corporativo, hesita em aceitar um item tão caro. Mas o soldado insiste alegremente que Zhou Ming merece por salvar a vida de seu irmão. Eles também mostram a ele alguns cristais de primeira classe, que não são tão valiosos. Mas devem render o suficiente para comprar munição e comida, pelo menos. Neste ponto, Zhou Ming começa a pensar em se tornar um caçador, mesmo que seja arriscado, o dinheiro neste trabalho é insano. O caçador convida Zhou Ming ansiosamente para se juntar à sua equipe. Mas ele diz educadamente que precisa pensar sobre isso. O cara do Multon garante a ele que é apenas a mania do capitão de convidar pessoas promissoras como ele. Eles aceleram em direção ao seu acampamento militar no carro. Zhou Ming relaxa no banco de trás, verificando o cristal que ganhou. Naquele momento, uma janela do sistema aparece. Identificando-o como um núcleo de zumbi de segunda classe e perguntando se ele quer transformá-lo em pontos. Sem hesitar, ele diz sim e puf, o cristal desaparece. E ele ganha 100 pontos como troca. Animado, Zhou Ming calcula que aquele cristal deve valer uns 100 gramas de ouro para render tantos pontos. Parece que ele acabou de ganhar na loteria. O sistema então notifica de que ele parece estar carregando muita bagagem e pergunta se ele gostaria de comprar espaço de armazenamento. Custa 100 pontos por 1 metro cúbico. Sem hesitar, ele compra o armazenamento para aliviar o peso das latas que pesam sobre seus ombros magros. Depois de um pouco de carro, eles chegam ao campo de refugiados. Eles irão para a zona central em breve, então o motorista diz a todos para apertarem os cintos. Na estrada, eles passam por civis implorando por comida, dispostos a fazer qualquer coisa por uma única batata. Quando chegam à base, os soldados abrem a porta da base. O capitão caçador de cadáveres imediatamente mostra sua identificação na porta. Um soldado ansioso pergunta ao capitão quanto ele ganhou hoje. O capitão diz orgulhosamente que eles ganharam o suficiente para comprar comida, apontando para nosso herói. Como o principal saque que eles conseguiram em sua caçada e diz ao soldado para dar ao nosso garoto uma autorização para entrar na base. Uma vez que entram na área da zona segura, a zona central. Nosso herói recebe seu cartão de identificação para este lugar e o capitão decidiu tirar uma folga, pois ele tem outros assuntos para tratar. Eles acenam um para o outro uma última vez e meu cara imediatamente invoca sua lata de carne de volta. Ele está absolutamente ansioso. Para ganhar cerca de 37 milhões de dólares com apenas 20 dólares de investimento. Um tempo depois, nos encontramos no mercado onde todos estão vendendo seus produtos. Nosso herói fica surpreso ao ver itens do dia a dia de seu mundo tratados como bens de luxo com preços altos. De repente, ele é assustado por alguém que parece outro caçador de cadáveres, músculos enormes intimidando nosso herói enquanto ele pergunta se pode ver sua arma. Zhou Ming deliberadamente começa a falar alto para atrair atenção. Acusando o cara musculoso de tentar um crime em plena luz do dia e gritando por ajuda. O gorila rapidamente garante a ele que ele está apenas aqui para vender armas e aponta para toda a sua barraca dedicada a armas de fogo. Vendo nosso herói com caçadores de recompensas, ele imaginou que ele também poderia precisar de algumas armas sólidas. Xiaomi fica bastante surpreso ao ver alguém vendendo armas abertamente. O comerciante explica rapidamente que neste mundo bagunçado as pessoas precisam de armas para proteção. Ele se gaba de que suas armas são de primeira linha e oferece a Zhou Ming um desconto de 20%, exigindo 5 cristais de nível 2 em troca. Mas Zhou Ming honestamente admite que não tem um único tostão para dar. Ao ouvir isso, o mercador fica enojado e manda esse pobre coitado sumir da sua frente. É aí que Zhou Ming joga o seu as na manga. Ele diz ao mercador para tratar melhor os seus clientes e saca uma lata de carne,
afirmando que vale mais do que qualquer cristal chique. O mercador fica surpreso e admite que comida enlatada é mais valiosa do que qualquer outra coisa por perto. Zhou Ming fica convencido e deixa o mercador dar uma espiada na comida. Ele abre a lata e, no momento em que o mercador põe os olhos nela, começa a babar pela refeição deliciosa. Ele concorda em trocar qualquer arma por 5 latas. Zhou Ming imediatamente aperta a mão do mercador e escolhe uma arma, perguntando onde pode conseguir balas para essa belezinha. O mercador dá a ele a localização precisa de uma loja de munição. Quando Zhou Ming chega à loja, ele vê outros fazendo compras e entra na fila para pedir munição para sua arma. A moça atrás do balcão informa que são 10 gramas de ouro por caixa, com uma caixa grátis se ele comprar 10. Nosso herói fica chocado com o quão ridiculamente caro é. A moça não se contém, começando a falar mal dele, chamando-o de um pobre coitado que não consegue nem juntar dinheiro para algo que poderia salvar sua vida. Se eu estivesse no lugar desse idiota, teria apertado as curvas dela por falar mal. De qualquer forma, Zhou Ming saca uma barra de ouro perguntando se isso cobriria munição suficiente para esse pobre coitado. As moças sorriem ao ver aquela barra de ouro gorda e rapidamente oferecem a ele um monte de caixas de munição. Então ela tira o cartão de visita dela do decote e diz para ele procurá-la para todas as suas necessidades de munição. O idiota apaixonado pega o cartão dela imediatamente. E enquanto ele sai da loja dela, ele decide voltar para casa. Assim que chega, ele espalha todo o saque que ele juntou daquele mundo apocalíptico, sem ideia do que fazer com tudo aquilo. Há uma batida na porta, fazendo-o correr para esconder tudo. Ele não quer parecer um terrorista. Acontece que é sua colega de trabalho, Suru King, na porta. Ele apressadamente junta as coisas e diz a ela para esperar lá fora enquanto ele esconde. Depois de enfiar tudo debaixo da cama, ele abre a porta. Ele fica surpreso ao vê-la e pergunta por que ela está aqui. Ela menciona casualmente que fez comida demais e veio compartilhar. Provocando, ela pergunta por que ela fez esperar tanto tempo lá fora. Ele honestamente admite que estava apenas limpando uma bagunça. O rapaz coloca a caixa de comida na geladeira enquanto não consegue deixar de admirá-la, imaginando se ela poderia ser sua futura esposa. Ele começa a imaginar cenários onde ele chega tarde do trabalho e a encontra com sua camisola pronta para um momento íntimo. Voltando à realidade, a garota aponta que, como este quarto pertence a um virgem, deve haver muitas coisas escondidas. O rapaz cora e garante a ela que é inocente. E não há nada lá, mas vamos encarar, as coisas que ele escondeu debaixo da cama são muito mais assustadoras do que apenas algumas revistas pornográficas. De repente, a moça nota algo brilhante no chão e o rapaz quase salta da pele em choque ao ver. Ele impulsivamente se atira nela como um completo idiota, quase caindo por cima dela, mas rapidamente se afasta e pede desculpas, admitindo que a beleza dela simplesmente sequestrou seu cérebro. Surpreendentemente, ela parece bem com a ousadia dele, até insinuando que não se importaria se ele continuasse. Ela vai embora provocando o que é normal para um rapaz ficar excitado depois de vê-la. O rapaz está convencido de que ela vai desprezá-lo por seus movimentos estranhos. Mas quando ela sai, ela confessa que a faz feliz que ele goste dela. Sozinho, o rapaz virgem fica completamente perturbado. Pensar que ela pode realmente gostar dele também. Ele dá um tapa no rosto, decidindo deixar esses pensamentos de lado. Porque ele tem assuntos mais urgentes para tratar. Ele sai para encontrar mais comida para seu retorno ao mundo apocalíptico e vê um cara vendendo batatas excedentes a um preço de banana. Sua mente rápida decide que batatas são mais seguras do que comida enlatada chique, o que pode atrair problemas naquele mundo caótico. Aproximando-se do velho, ele pergunta sobre o preço. E o velho oferece um desconto de 20% já que não foram vendidas. O rapaz concorda em levar todas e pergunta se podem ser entregues em sua casa. Embora ele duvide que o velho consiga puxar a carruagem até sua casa, ou assim pensava nosso idiota. O velho de repente rasga sua camisa, revelando um físico musculoso e rasgado que deixa o rapaz ligeiramente perturbado. Com a montanha de batatas agora empilhada em sua casa, ele está sobrecarregado e começando a se arrepender de não ter feito as contas. Em seguida, encontramos Zhou Ming vagando pelo mercado com suas batatas, refletindo sobre o que comprar com elas. Ele se dirige a uma loja de ferreiro onde o ferreiro acena para ele para verificar suas armas artesanais para lutar contra zumbis. Curioso, o rapaz pergunta por que alguém usaria armas tradicionais malaias quando há armas de alta tecnologia disponíveis. O velho explica que, embora as armas sejam eficazes, elas são barulhentas, atraem zumbis, precisam de manutenção frequente. E podem se tornar inúteis se algo der errado. Os melhores caçadores de zumbis geralmente confiam em métodos testados e comprovados. O rapaz acena em compreensão,
impressionado que existem maneiras alternativas de se proteger quando ficar sem munição. O rapaz então pergunta por quanto ele está vendendo suas armas. Ao que o ferreiro diz que ele só aceita comida como forma de pagamento e ele só aceita boa comida. O rapaz começa a se sentir um pouco para baixo pensando que o ferreiro não estaria interessado em algo tão comum quanto batatas. Mas para sua surpresa, o ferreiro fica todo animado, olhos brilhando ao ver as batatas finas com sua casca dourada e cheiro incrível. O velho não perde tempo e concorda em trocar sua melhor faca pelas batatas. Ele mostra a Joe Ming o cortador de zumbis. Uma espada encrustada com cristais que causa dano significativo a zumbis. É sua posse mais valiosa. Nosso amigo distraído está realmente confuso, se perguntando se uma espada tão fina não quebraria. Após alguns usos, o ferreiro garante a ele que a espada absorve os cristais dos corpos de zumbis e quanto mais cristais ela absorve, mais forte ela se torna. Ouvindo isso, o garoto fica emocionado. Quem diria que um saco de batatas poderia lhe render algo tão valioso? Joe Ming verifica seus atributos e decide gastar 100 pontos para adquirir maestria elemental em espadas. Sentindo-se mais confiante, ele sai do movimentado mercado e entra nos arredores florestais. Assim que os zumbis se aproximam dele, ele rapidamente saca seu recém-adquirido cortador de zumbis. Com um grande sorriso no rosto, ele balança a espada, cortando os pescoços dos zumbis tão facilmente quanto fatiar pepinos para uma salada. A espada se move com precisão e graça. Sua superfície permanece lisa e fria, mesmo quando o sangue escorre dela, deixando-a tão impecável como se nunca tivesse sido usada. Joe Ming está impressionado com a eficácia e durabilidade da espada, sentindo uma onda de excitação sabendo que está bem equipado para lidar com os desafios deste mundo perigoso. Ele rapidamente coleta o cristal do monstro que derrotou. De repente, ele ouve um tiro e vê uma moça explodindo alguns zumbis por perto. Ela parece irritada porque esses zumbis de nível 1 não estão derrubando loot suficiente para ela reabastecer sua munição. Quando um zumbi de nível 2 avança sobre ela, ela mira ansiosamente sua arma, esperando um loot melhor desse inimigo mais forte. Apesar de esvaziar um carregador inteiro nele, o zumbi com a língua comprida permanece inabalável pela saraivada de balas. Ela procura outro carregador escondido em seu decote. Mas o monstro se move tão rápido que agarra sua mão antes que ela possa recarregar sua arma. Seu carregador cai no chão e ela luta para libertar sua mão do aperto do zumbi. Logo depois, o zumbi a agarra inteiramente com sua língua. E começa a babar por todo ela. A garota se sente enojada com a língua viscosa esfregando em seu peito. Embora eu tenha quase certeza de que ela pode estar secretamente gostando. Quem sabe? É quando nosso herói entra em cena, espada em punho, e corta a língua do monstro em um único golpe rápido. O monstro grita em agonia enquanto nosso herói parte para outro golpe para acabar com ele de vez. Mas o monstro regenera rapidamente sua língua. Agarra a espada de Joe Ming e a arremessa para longe como uma criança perdendo seu doce favorito. Até o monstro acha hilário ver a reação do nosso herói ao perder sua espada. Mas o momento de deleite do monstro é interrompido quando ele leva balas diretas que perfuram seu corpo. E a soldada feliz por trás dos tiros é nossa heroína, é claro. Uma vez que o monstro cai, ele rapidamente coleta o cristal. Mas então ele se lembra da garota e corre de volta para ela. Ele começa a chamá-la, perguntando se ela está bem. É claro que ela está longe de estar bem, porque o veneno em seu corpo é corrosivo e precisa de tratamento imediato. O garoto imediatamente encontra um rio, a lava e cobre seu corpo nu com sua jaqueta. Quando a moça acorda e percebe que está sem roupas, ela fica completamente envergonhada e chocada. Sem saber como ela acabou assim, ver nosso herói sem camisa a deixa ainda mais irritada e ela joga uma pedra direto no rosto de Joe Ming. Mas meu camarada pega a pedra e garante a ela que ele não apertou suas bochechas nem nada e explica que seu corpo estava coberto de veneno do zumbi de nível 2. E se ele não a tivesse ajudado a lavar, ela poderia ter morrido agora. A garota fica ainda mais envergonhada. Quando ela percebe que esse cara tocou seu corpo inteiro durante o processo, ele tenta garantir a ela que só a tocou da cintura para cima. Mas ela ainda não está se sentindo nada melhor com isso. Para aliviar o clima, o garoto saca algumas batatas deliciosas e diz a ela que pode tê-las como compensação. A moça fica surpresa, mas mergulha direto nessas batatas, aproveitando cada mordida. Mesmo que ela esteja mastigando uma batata crua, está tudo bem. Então o garoto sugere adicionar um pouco de molho lauganma para um sabor extra. A moça aponta que essa coisa não existe aqui e que ela sempre quis experimentar, mas é ridiculamente caro agora. Ela espalha avidamente o molho sobre as batatas e dá mordidas, achando delicioso a cada bocado. Parece que os caras encontraram um novo trabalho paralelo vendendo especiarias para ganhar mais dinheiro. A garota entra na conversa e pergunta ao nosso herói se ele venderia o resto daquele molho lauganma para ela.
O garoto fica um pouco surpreso no início, mas então ele entrega toda a garrafa, dizendo que ficaria feliz em vendê-la. A moça fica chocada ao receber a garrafa inteira de graça. Ela começa a ficar desconfiada porque um desses bebês poderia facilmente render 10 moedas de ouro no mercado. No entanto, esse cara está apenas dando de graça. Isso a deixa curiosa sobre quem esse cara realmente é. Então o garoto pergunta se ela gostaria de mais dessas coisas boas no futuro. A garota acena avidamente, dizendo que adoraria, mas sua carteira não está exatamente transbordando de dinheiro agora. O garoto então soltou que ela poderia simplesmente trocar outras coisas, como seu corpo. A garota cora com isso e o empurra para trás, ficando na defensiva, dizendo que não está se vendendo por comida e dinheiro. O garoto rapidamente esclarece que não quis dizer isso dessa forma, explicando que quer contratá-la. Ele promete que ela trabalhará para ele e, em troca, ele a alimentará e fornecerá todo o equipamento de que ela precisa para sobreviver. A mulher começa a estrangulá-lo de novo, exigindo saber por que ele não mencionou isso antes. Então ela concorda com os termos dele, mas insiste que só vai trabalhar para ele a partir de agora. E não fará mais nada que ele possa estar imaginando sob o comando dele. O cara imediatamente começa a sonhar acordado, imaginando-a loucamente com uma fantasia de coelhinha. E a garota diz para ele pensar nela como um zumbi e o incentiva a atirar nela com a arma dele. Seja qual for a arma, você entendeu a ideia. Vendo ele babando, a garota começa a estrangulá-lo brincando, e ele rapidamente se desculpa por suas imaginações perturbadas. Eles vão direto ao assunto e Zhou Ming revela que perto do Palácio do Mercado existem principalmente zumbis de nível baixo. A garota explica que existem, na verdade, 9 níveis de zumbis. E há um aumento na área de zumbis de nível 3. O garoto parece confuso e pergunta como pode haver 9 tipos quando ele ouviu dizer que existem apenas 8 níveis. A mulher esclarece que o 9º nível é considerado especial porque esses zumbis podem variar muito em força. Variando de fracos como um nível 1 a fortes o suficiente para controlar zumbis de nível 8. Enquanto caminham, nosso herói sente o cheiro de um cara que fede à morte, quase fazendo-o vomitar. A mulher aponta que a água é difícil de encontrar, então é normal que as pessoas não tomem banho por semanas. Ou até 2. O garoto então provoca ela, perguntando se ela também não tomou banho por 1 ou 2 semanas. A mulher cora e rapidamente nega, insistindo que frequentemente vai ao rio para se limpar. De repente, uma garota de óculos aparece chamando a cabeça laranja de Shunu. A cabeça branca pergunta encantadoramente por que ela está atrasada. Shunu corre em direção à amiga, perguntando se o faminto Wolfgang não veio atacá-las hoje. Ao que a garota de cabelo branco responde que elas não têm nada de valioso sobrando aqui de qualquer forma. De repente, a garota dos óculos parece tonta, quase desmaiando e desaba abruptamente. Nosso herói corre para pegá-la, perguntando se ela está bem, e ela apenas diz que está com fome. Ouvindo isso, o garoto puxa a batata e a garota dos óculos se anima com a visão dessa delícia. Enquanto ela ataca a batata, nosso herói pergunta quem ela é. Shunu então explica que ela é sua vizinha. É engraçado como todos por aqui parecem estar mastigando batatas cruas. A garota se apresenta como Wen. Wen, a garota programadora, e para alguns de nós ela também é material potencial para Bubu Waifu. De qualquer forma, Juno revela que não há mais internet funcionando neste mundo, tornando todas as suas habilidades de programação inúteis aqui. Ouvindo isso, Wen sente um arrepio na espinha e concorda, dizendo que não importa o quão boas suas habilidades possam ser. Elas provavelmente não valeriam nem uma única casca de batata neste lugar. Mas Zhou Ming encoraja a continuar programando porque ele está interessado e pode até comprar o trabalho dela. Ele promete compensá-la por seus esforços. Em sua mente, ele nos explica que esta era é tecnologicamente mais avançada que a dele. Então ele está confiante de que existem pessoas talentosas aqui que podem ajudá-lo a construir outro negócio. A garota então nos mostra seu pendrive, dizendo que contém todos os dados que ela coletou ao longo dos anos para seu programa Enciclopédia do Fim do Mundo. Ele inclui detalhes sobre monstros, questões de geografia, recursos e pode até realizar análise de dados. O cara fica chocado ao ouvir sobre tanta utilidade em um pendrive. Mas então a garota suspira e admite que é apenas um produto semi-acabado. Ela precisa de mais tempo e mão de obra para concluir a versão completa, o que parece impossível sem ajuda. Ela concorda com sua amiga que seus esforços podem ser em vão e considera se tornar uma caçadora de cadáveres. No entanto, o garoto promete a ela comida e segurança, desde que ela consiga encontrar alguém para ajudar no projeto e terminá-lo a tempo. A garota fica animada e concorda imediatamente, dizendo que conhece alguns programadores. Contanto que nosso garoto forneça comida, todos os resultados da pesquisa pertencerão a ele. Depois de selar o acordo, eles começam a ficar amiguinhos um do outro,
deixando Chunu emburrada fofamente de lado, sentindo ciúmes. Ela murmura que com toda aquela comida, ela poderia facilmente recrutar ajuda de um clã de caçadores. Ouvindo isso, o garoto se vira para ela ansiosamente e diz que é exatamente isso que ele está pensando. Se eles conseguirem reunir pessoas suficientes, todos receberão comida, equipamento completo e ele promete torná-la líder. Essa interesseira se anima com a oferta suculenta, seu ciúme frustrado se transformando em um sorriso feliz. Ela se atira em nosso herói, abraçando-o tão forte que seus peitos se esmagam contra o peito dele. Então ela sai prometendo voltar logo com uma equipe. Quase meia hora depois, ela retorna com um monte de gente. Zhou Ming não parece totalmente satisfeito com o pequeno grupo, mas a garota estufa o peito orgulhosamente, o que ela provavelmente não deveria, sendo uma garota. E declara que todos são altamente qualificados. Com a alimentação adequada, eles só vão melhorar. O garoto se apresenta como alguém que veio de um lugar distante que nunca mente. Ele explica que se todos o ajudarem, eles serão alimentados e quanto mais trabalharem, mais comida receberão. Simples assim. Enquanto isso, ao fundo, duas pessoas sussurram uma para a outra, tramando pegar a comida e fugir na primeira chance. Para evitar ataques de zumbis. Justamente então, uma bala passa zunindo por suas cabeças, atingindo um tronco de árvore atrás deles. Nosso herói deixa claro para essas pessoas aterrorizadas que não tolerará nenhum plano obscuro. Enquanto isso, os outros estão radiantes por ver as batatas. Acreditando que seu período de fome finalmente acabou, o garoto decide comprar alguns equipamentos. Pouco depois, damos de cara com um casal de zumbis apaixonados na floresta, que são rapidamente obliterados pelas balas dos membros do grupo do nosso herói. O garoto os repreende por desperdiçar balas, insistindo para que da próxima vez apontem para a cabeça. De repente, um cara irritado com cara de porco emerge da floresta, arrogantemente exigindo saber quem ousa atirar no território do seu clã lobo faminto, reconhecendo a ruiva. Ele fica ainda mais furioso, avisando-a para fugir ou enfrentar a morte. A moça apenas sorri e seus seguidores rapidamente apontam suas armas grandes para o porco. Tipo cara, mais inimigos entram em cena, chamando nosso herói de estúpido e exigindo que ele entregue suas armas se presa pela vida, mas nosso cara tem sua própria audácia. Ele comenta que é rude apontar armas enquanto se fala e, com essas palavras, ele saca sua espada e corta a mão do cara convencido, fazendo com que o sangue se derrame enquanto ele se contorce de dor no chão. Zhou Ming parece um completo louco com sua espada. E seus lacaios atrás dele se parecem com feras selvagens prontas para o comando. O cara com a mão cortada avisa que nosso herói arrumou briga com os Wolfgang famintos, gabaritando-se de que seu chefe é forte o suficiente para derrotar zumbis mutantes e vai acabar com todos ali. Os medrosos decidem fugir para relatar ao seu chefe. Mas meu cara diz ao cara convencido para esperar. O cara antes convencido treme com as palavras do nosso herói e Zhou Ming estala os dedos ansiosamente. Depois de espancá-los, eles os despojam de tudo. Até mesmo suas roupas. O garoto manda que eles sumam e os avisa para nunca mais mexer com os fracos ou levarão outra surra. Em seguida, estamos no quartel-general do clã Lobo Faminto. O mesmo lacaio relata ao seu líder que um cara não só invadiu, mas também insultou o clã feio, chamando o líder e todo o clã de um bando de perdedores. Ouvindo isso, o líder se levanta todo furioso, prometendo se vingar do nosso herói por insultar o clã, mas então ele se volta para o lacaio, chamando-o de inútil por voltar nu e assustado. E bem, você pode imaginar o que acontece a seguir. O pobre lacaio encontra seu fim pelas mãos do seu próprio líder. De volta com o nosso grupo, eles estão tendo uma festa com cerveja. E Zhou Ming está animado por terem juntado tanto saque graças ao trabalho duro de todos. Ele diz para eles comerem e se divertirem. Todos vibram e levantam seus copos em brinde. Enquanto isso, os dois caras decidem ir dormir, já que está tarde. A manhã seguinte chega e nosso garoto acorda se sentindo exausto. Suas mãos doem de fadiga e ele percebe que bebeu demais na noite passada. Ele não tem certeza do que aconteceu. De repente, ele percebe a mão de alguém repousando sobre seu corpo. Quando ele se vira para olhar, ele vê a moça dormindo bem ao lado dele. Ela acorda mencionando que não bebia tanto há anos. Vendo-a ali sem a parte de cima, o cara começa a curar totalmente. Quando a moça o percebe, ela fica ansiosa e imediatamente começa a estrangulá-lo, exigindo saber o que ele fez na noite passada. O pobre cara aponta que ele também não se lembra porque também estava bêbado. Naquele momento, a garota programadora aparece na tenda com notícias agradáveis de que ela terminou sua pesquisa. Quando ambos veem a moça, eles congelam de vergonha. A garota de cabelos brancos se pergunta se ela chegou na hora errada, mas ambos os caras garantem freneticamente que não estavam fazendo absolutamente nada disso.
A garota de óculos sorri, dizendo que já sabe que eles estavam tão bêbados na noite passada que ela apenas os juntou. Shun pergunta a eles por que ela estava deitada no Ali. Ao que Wenwen explica que ambos estavam vomitando tanto que ela teve que despi-los. Shun belisca a bochecha de Wenwen brincando, provocando-a por nem sequer ter colocado seu sutiã. No entanto, Wenwen se anima de felicidade novamente e apresenta o pendrive contendo tudo. Ela garante a eles que até um idiota poderia usar essa coisa. O garoto fica um pouco assustado com o comentário dela e pergunta se ela está insinuando que ele é um idiota, avisando-a que ele também entende de programação. De volta ao escritório no mundo original, vemos nosso herói irritado com essa chefe loira dando ordens para ele mais uma vez. Acumulando trabalho e ameaçando-o com descontos salariais se ele não cumprir os prazos. De repente, a Miss Boba do ano aparece. E joga seus melões bem por cima da cabeça do idiota. Ela se oferece para dar uma mão ao nosso herói se a carga de trabalho ficar muito pesada. O garoto cora depois de sentir aqueles melões e insiste que pode lidar com isso sozinho. Ele orgulhosamente saca o pendrive e quando ele e o USA, um monte de bobagens digitais começam a aparecer. Nosso herói descobre que ele pode usar este programa para hackear os computadores de outras pessoas. Dando uma espiada, ele pega o careca brilhante assistindo a alguns vídeos bem picantes. Ele também flagra sua chefe loira trabalhando com empresas rivais. Sentindo-se ousado, ele decide revelar todos os segredos dessa personagem sombria. Quase 2 horas depois, a chefe loira entra novamente perguntando sobre o progresso deles. Os pobres estagiários estão completamente exaustos, reclamando de estarem sobrecarregados e mal pagos. É aí que o nosso herói entra em cena e expõe a chefe loira por colaborar com a empresa rival. Ele revela dramaticamente a evidência, explodindo todos os documentos para que todos vejam. Assim que vislumbram os papéis, os estagiários ficam furiosos ao perceberem que a loira os estava a fazer desenvolver projetos pessoais retirados da empresa rival. Mas a loira continua convencida, lembrando a todos que eles são apenas um bando de estagiários de merda que não podem fazer nada contra ela. É aí que o diretor entra e pergunta à loira o que ela estava a dizer. A loira convencida transforma-se num gato assustado e desesperado, tentando explicar que não é o que parece, mas o diretor não quer saber e diz aos estagiários que tratará do assunto pessoalmente. Ainda assim, o nosso herói deixa claro que não trabalhará mais para esta empresa porque é demasiados infiltrados. Ele despede-se do diretor e os outros juntam-se a ele. Percebendo que não faz sentido ficar numa empresa onde são moídos até aos ossos por trocos. No momento seguinte, todo o escritório está vazio, apenas com o som subtil do vento. O diretor culpa a loira por toda esta confusão e diz-lhe que está despedida no ato. Assim que estão lá fora, o nosso herói pede desculpa, dizendo que não esperava que todos abandonassem o barco com ele. Eles explicam que já estavam fartos daquele idiota loiro e das suas palhaçadas, mas agora estão preocupados em encontrar novos empregos e sobreviver até lá. O rapaz garante-lhes que tem algum dinheiro guardado e está até a pensar em abrir a sua própria empresa. Ele pede os seus contactos, prometendo que, se precisarem de ajuda, terão sempre um lugar com ele. Os ex-estagiários ficam entusiasmados ao ouvir isto. O dia seguinte amanhece e estamos de volta ao mundo pós-apocalíptico. O nosso herói, cansado de vender e revender coisas, decide que é hora de abrir a sua própria empresa. De repente, os seus 2 camaradas entram a correr com más notícias. Shunu está em perigo. Eles explicam que, depois de ofender o clã dos lobos famintos da última vez, bandidos os atacaram enquanto Shunu estava a comprar mantimentos. Para proteger todos, Juno levou-os para a floresta para distrair os atacantes. O rapaz salta para a sua moto e instrui os seus camaradas a regressarem à base e a pedirem reforços enquanto ele vai resgatar Juno. Ele acelera o motor e dispara para salvá-la. Entretanto, Juno corre com o seu jipe o mais rápido que consegue, com os bandidos no seu encalço nas suas motas. Eles acabam por cortá-la, bloqueando o seu caminho. Um tipo convencido exige que ela pare-se valorize a sua vida, enquanto o outro ordena aos seus amigos que a capturem e a levem para o seu chefe. Enquanto Tara agarra os rostos dos lacaios, uma explosão repentina abala a área, enviando-os para o pânico. Antes que possam reagir, um urso de peluche aterra mesmo ao lado do rosto de um dos lacaios. A figura ali parada revela terrivelmente que não é um urso de peluche. Mas antes que reajam, o urso de peluche explode, estilhaçando a cabeça do lacaio em pedaços. Surpreendentemente, não era o nosso herói por trás deste ato brutal, mas sim uma rapariga gira. A sua expressão gira transforma-se rapidamente na de uma mulher louca enquanto ela puxa o pino de outra granada e atira-a para os bandidos aterrorizados, obliterando-os num instante. A rapariga saboreia o momento de destruição e Shunu reconhece-a, chamando-a Tina. Tina corre para Shunu, abraçando-a fortemente. Ambas expressam alívio por se verem novamente depois de tanto tempo.
Shunu está grata por Tina ter chegado mesmo a tempo, evitando o que poderia ter sido uma catástrofe para ela. Enquanto as duas senhoras partilham o calor da sua irmandade, uma figura sombria espreita nas sombras. Ninguém menos que o líder do bando do Lobo Faminto. De repente, o lacaio queimado implora ao seu chefe para o salvar, mas o seu apelo é interrompido quando o seu chefe esmaga o crânio do seu camarada para o silenciar. Virando-se para a jovem, o líder do bando pergunta se ela despertou e convida-a a juntar-se ao bando do Lobo Faminto, prometendo-lhe comida e bebida ilimitadas. Com um sorriso encantador, a rapariga concorda, fingindo estar interessada. Mas então ela surpreende-os ao atirar um monte de granadas, destruindo a área. No entanto, o monstruoso líder do bando emerge do fogo aparentemente imperturbável, pronto para atacar a rapariga. Entretanto, o nosso herói acelera pela floresta para chegar a Shunu. Ele sente o cheiro de algo a arder e para abruptamente. O seu rosto fica pálido ao ver o líder do clã dos Lobos Famintos ali parado, tendo acabado de demolir ambas as raparigas. Shu está absolutamente furioso com a cena, enquanto este líder de clã convencido enfurece o nosso herói ao mostrar-lhe o dedo do meio. O rapaz não perde tempo a atacar o homem com o seu punho pronto, desferindo um soco sólido mesmo no rosto do homem. O impacto envia-o a cair numa árvore próxima, que se divide em duas partes. Com o gorila bombado momentaneamente fora do caminho, o rapaz corre para a rapariga ferida e pergunta se ela está bem. A rapariga consegue esboçar um sorriso fraco, dizendo que foi espancada 2 vezes hoje, então não se está a sentir muito bem. Entretanto, o gorila levanta-se rapidamente, atirando fora o seu robe. E preparando-se para lutar contra o nosso herói frente a frente. Vendo o gorila atacar diretamente contra ele, o rapaz prepara-se, pronto para absorver o impacto. Quando o líder do bando dos lobos atira um soco, o nosso tipo é lançado para trás e atirado para longe. É claro que este tipo não é apenas uma pessoa comum. E desta vez Zhou Ming decide também não se conter. Ele, a contragosto, gasta seus preciosos pontos de habilidade. Sentindo-se um pouco desanimado, já que os tinha guardado para realizar seu sonho de abrir uma empresa. Mas ei, não há tempo para lamentar. Assim que os pontos são gastos e a troca é feita, ele sente uma onda de força pulsante pelo seu corpo. Como se tivesse subido de nível em um videogame, o líder do clã desfere outro daqueles socos devastadores. Nosso herói casualmente o bloqueia com as mãos. Com um sorriso no rosto, ele agarra o braço do cara, o joga para o alto e o derruba com força. Criando uma explosão massiva que faz o cara convencido cambalear, cuspindo sangue. O líder do clã tenta mais uma vez usar seus poderes explosivos. Mas o meu camarada não está dando moleza. De repente, as mãos do líder do clã se transformam em garras horríveis e ele ataca como um animal selvagem. Enquanto o garoto está no chão, ele observa maravilhado enquanto o cara se transforma em um lobo selvagem completo bem diante de seus olhos. O lobo deixa claro que nosso garoto pode ser forte, mas definitivamente não é páreo para um desperto. Parece que Zhou Ming não fazia ideia do que era uma pessoa desperta até agora. O monstro revela que apenas algumas pessoas, depois de absorver uma certa quantidade de cristais de zumbis, podem ganhar poder suficiente para superar os humanos. Ele ataca nosso herói e corta seu peito sem esforço. Enquanto o garoto tenta entender essa fantasia maluca, o lobo ataca-o novamente. Zhou Ming olha para as garotas e percebe que, se continuar lutando, elas podem ser pegas no fogo cruzado. Então, ele provoca o lobo, chamando-o de cachorrinho bonito, e o desafia a persegui-lo. Zhou Ming promete dar-lhe um osso para roer se ele conseguir pegá-lo. O lobo ruge de raiva com o insulto. Nosso herói salta para longe, levando o monstro para a floresta, onde eles podem lutar sozinhos. O monstro diz para ele parar de se esconder e fugir, mas Zhou Ming salta do seu poleiro na árvore com a lâmina na mão. O lobo vira-se imediatamente com a velocidade da luz e prende Zhou Ming contra a árvore. O lobo gaba-se de seus sentidos rápidos como um raio, alegando que ninguém pode emboscá-lo, mas Zhou Ming não estava tentando emboscar o lobo cabeça-oca em primeiro lugar. Ele simplesmente infla as bochechas e solta um hálito fétido bem na cara do lobo. O olfato aguçado do lobo trai. Enquanto o mau hálito de Zhou Ming o domina, Zhou Ming percebe que ninguém, especialmente um lobo com um forte olfato, pode suportar o fedor de bolinhos recheados com cebolinha, ovos e alho. O monstro fica irritado e balança seu braço mortal contra nosso herói. Mas Zhou Ming pega sua espada e corta a mão do monstro sem esforço e a corta ainda mais em vários pedaços. Como se fosse nada mais do que um pepino. Com o monstro morto, algo brilhante chama sua atenção perto do peito dele, que parece um cristal parecido com um arco-íris. Zhou Ming pega-o imediatamente e absorve o cristal. Uma janela do sistema aparece anunciando que o hospedeiro absorveu um cristal especial. O sistema sobe de nível, concedendo a Zhou Ming a habilidade conhecida como Lord Zumbi.
Com esta habilidade, ele ganha a capacidade de ressuscitar, reparar e controlar criaturas do tipo zumbi que perderam seus cristais de cadáver. Bem, parece que nosso herói tropeçou em algo muito útil. Ele está animado por poder agora comandar aqueles zumbis derrotados. Então, BAM. Uma nova missão aparece. Construir um abrigo para pelo menos 100 pessoas dentro de um mês. E quanto às recompensas, são uns apetitosos 3.000 pontos. Mas aqui está o problema: se ele falhar, é morte para o nosso herói. O cara está surtando com as apostas. Mas ele sacode a poeira e decide seguir em frente. Avançando rapidamente uma boa parte do dia, estamos de volta ao acampamento base. Tem uma garota nova, Tina, apresentando-se ao nosso herói. Acontece que ela salvou sua irmã, Shunu, há 3 anos e agora está arrasando como uma caçadora de zumbis solo. O garoto está maravilhado que uma garota tão jovem possa caçar zumbis sozinha. Shunu então informa nosso herói que ela é desperta, então muito é esperado dela. O garoto ainda está curioso sobre essa coisa de desperto. Então, Tina o informa: alguns humanos, depois de serem infectados por aqueles zumbis, não se transformam em zumbis. Em vez disso, eles formam esses cristais coloridos em suas cabeças. Se eles conseguirem um cristal de cadáver especial, isso pode despertá-los com poderes insanos. É isso que eles chamam de ser desperto. A especialidade de Tina é transformar coisas em explosivos e ela prova isso explodindo um copo ali mesmo. A boca do nosso garoto cai no chão com isso. Porque os despertos soam quase invencíveis para ele, mas Shunu corrige, dizendo que não é bem assim tão simples. Os despertos também são classificados em níveis como os zumbis. E eles têm 9 níveis no total. Tina provavelmente está arrasando no nível 3 e o cara que nosso herói derrotou provavelmente era um nível 4. Tina jura sua lealdade ao nosso herói para sempre, impressionada com a forma como ele derrotou o líder do clã lobo tão facilmente. O garoto sorri de felicidade. E promete a Tina uma vida inteira de refeições também. Mais tarde, nosso herói confronta os antigos lacaios do líder do clã lobo. Eles explicam que eram apenas fazendeiros da fazenda Lua Negra, cuja terra foi roubada pelo líder lobo. E agora que ele se foi, eles estão gratos ao nosso herói por libertá-los. O garoto ignora os elogios, mas sugere que eles voltem a cultivar suas terras recuperadas. No entanto, os fazendeiros apontam que as terras ainda estão ocupadas pelos capangas do líder lobo. Então, eles insistem em ficar na casa do nosso herói e prometem trabalhar duro, desde que tenham comida suficiente. Depois de pensar um pouco, nosso herói decide deixá-los ficar, vendo isso como um passo para construir sua base ali, mas essas duas damas temperamentais estão ansiosas para dar uma lição nesses caras. Mais tarde, nos encontramos na fazenda Lua Negra, onde todos estão lutando para se tornar o líder da gangue. Nosso herói intervém, perguntando se o mais forte é quem deve liderar, então ele fica feliz em assumir o comando. Ele entra na briga e derruba imediatamente os 2 contendores. Tina também entra na luta, explodindo todo o lugar com suas bombas. Os outros fazendeiros também ficam revoltados e decidem vingar seus camaradas caídos. 30 minutos depois, aqueles lutadores antes ansiosos estão todos estirados no chão, derrotados. Nosso garoto então garante aos fazendeiros que a terra agora pertence legitimamente a eles novamente. Mas os fazendeiros originais permanecem preocupados com futuras invasões. Eles propuseram que nosso herói assumisse a liderança da fazenda Lua Negra. Para mantê-los seguros, sem hesitação, nosso cara declara que todos são seus irmãos agora, prometendo comida, união e defesa contra qualquer ameaça. Todos se unem a ele, prontos para enfrentar o que vier. Nesse momento, uma mensagem do sistema surge, alertando nosso herói de que ele não tem direitos suficientes para gerenciar o refúgio. O sistema revela as estatísticas da fazenda Lua Negra. População em 43, baixa produção de comida e água. Níveis fracos de defesa e ataque. E outras métricas cruciais que destacam a necessidade de melhorias. Então, nosso cara começa a suar frio quando vê que ele é totalmente dependente de ter aquelas colheitas de cristal e ouro para reforçar as coisas. Justamente quando ele está prestes a surtar, o N entra com boas notícias. Eles encontraram os esconderijos de ouro e cristais do faminto Wolfgang. Ela começa a abrir o baú enquanto seu próprio peito por trás está totalmente exposto, pronto para ser perfurado. Enquanto isso, nossos heróis tentam se manter focados no tesouro. Mas ele não consegue evitar dar uma espiada na bunda de pêssego do N. Dentro da caixa do tesouro, eles acertam na loteria com toneladas de ouro e cristais brilhantes. Ambos estão sorrindo de orelha a orelha. Então, o N solta a bomba. Apesar de suas novas riquezas, sua base está seriamente com falta de mão de obra. Se uma força mais forte descobrir este lugar, defendê-lo pode ser um pesadelo. Então,
o garoto tem essa ideia maluca. Ele reúne todas aquelas pessoas caídas e, com a ajuda de seu sistema, começa a invocá-las de volta. Quando aquela energia azul estranha atinge o chão. BAM. Esses caras começam a se levantar como se não fosse nada. Tina está surtando ao ver esse show de ressurreição de mortos-vivos e Juno está pronto para explodi-los em pedaços, mas nosso herói intervém rapidamente. Ele explica que eles não são seus zumbis usuais, mas cadáveres sem alma que ele ressuscitou pessoalmente. A dama ainda está cética, mas o garoto entrega um machado a um desses caras revividos, provando que ele tem algum poder especial para controlar esses otários mortos-vivos. Então, esses zumbis começam a cortar lenha. E um deles acidentalmente decepa a cabeça de outro zumbi no processo. Vendo esse show de horrores total, nosso herói está totalmente arrepiado. A dama não tem certeza se esses caras mortos-vivos podem realmente trabalhar, mas então nossa cientista esperta em tecnologia entra com um dispositivo de manipulação cerebral. O rosto de Zoe se ilumina como o de uma criança no Natal e a dama explica como funciona. Um chip no fone de ouvido, o outro no cérebro do zumbi e boom. O zumbi está no controle, baby. Ele tenta testá-lo pegando algo próximo, que por acaso é a traseira de pêssego de Juno. Isso não é bem recebido. Ela chuta o zumbi por suas travessuras descabidas. Parece que nosso herói sentiu o mesmo chute brutal que o zumbi sentiu, mas isso despertou outra ideia em sua mente. Ele reúne todos ao redor para apresentar seu plano. As duas damas parecem confusas a princípio, mas logo são vistas derrubando zumbis sem esforço para todos os lados. Zhou Ming filma toda a cena com sua câmera e quando a garota pergunta o que ele vai fazer com isso, ele apenas diz a ela que ela saberá em breve. Enquanto isso, nosso cara está de volta à Terra editando a filmagem, adicionando transições legais e ajustando com efeitos especiais. Com um floreio, ele envia o vídeo finalizado para o YouTube. Ele se acomoda em seu computador, esfregando seus olhos sonolentos enquanto liga seu MacBook. Verificando o vídeo, ele fica surpreso ao ver que acumulou uma tonelada de visualizações. Os comentários estão chegando com todos tentando fazer parte do acesso beta. Até mesmo executivos de grandes empresas estão intrigados ao ver esta prévia deste jogo. Wang Xiaozhu, a presidente da Future Technology Company. Bem-estar para DIT instrui sua equipa a inundar a seção de comentários com pedidos de acesso ao beta fechado. Ela está convencida de que este jogo pode mudar o rumo da empresa se corresponder às expectativas. Até Joy, um oficial especial aposentado, está viciado no jogo. Especialmente depois de ver as armas de fogo e veículos realistas, aqueles sortudos que conseguiram acesso ao beta recebem um pacote misterioso. Uma das destinatárias é uma youtuber animada para transmitir ao vivo sua experiência. O pacote que ela recebe contém o mesmo dispositivo de manipulação de ondas cerebrais, e, quando inventado, ela configura ansiosamente sua transmissão, pronta para mostrar à sua audiência a primeira experiência deste jogo. De volta à fazenda, a garota youtuber aparece num mundo apocalíptico. Parecendo exatamente como na vida real, nosso herói reuniu quase 50 pessoas de seu mundo. Até Shunu está curiosa sobre a mudança repentina nos rostos dos cadáveres neste jogo. Ela pergunta a ele se ele está planejando algo obscuro nos bastidores, ao que ele a tranquiliza. Apenas observe e veja, nosso herói está realmente usando esses zumbis como receptáculos e este mundo como uma simulação online holográfica para atrair jogadores. Ele coletou inscrições. Qualificou os perfis dos jogadores e usou sua habilidade para transformar os rostos dos zumbis nos dos jogadores. Lady Wen Wen relata que tudo está funcionando perfeitamente. Mas ela está curiosa sobre como ele encontrou 50 pessoas dispostas a usar os dispositivos de manipulação cerebral. Nosso herói, escondendo seu nervosismo, diz confiantemente a ela para colocar as coisas em movimento. Apesar de sua ansiedade, a dama procede a lançar o controlador de ondas cerebrais e os bonecos que estavam apenas parados, sem vida imediatamente começam a se mover. Os jogadores agora habitando os corpos de zumbis estão maravilhados com o quão real tudo parece. Eles começam a explorar o mundo apocalíptico, interagindo uns com os outros e com o ambiente, completamente inconscientes da verdadeira natureza de sua experiência. Lady Shun não consegue acreditar que esses zumbis foram realmente ressuscitados. Enquanto isso, aquela garota youtuber aperta a pobre Lady Shun com força. Tendo-a reconhecido de um vídeo promocional, ela está maravilhada com o quão realista tudo parece, até mesmo o toque. Previsivelmente, nossa garota prontamente dá um tapa na youtuber. O que estranhamente encanta a dama de cabeça roxa porque ela pode sentir a dor de forma tão realista, toda a configuração parece uma viagem no tempo. Os outros jogadores também estão impressionados com a experiência. Até a líder da empresa, Wang Xiaozhu, encontrou seu caminho para o jogo. E aquele soldado aposentado. Ele admite que tudo parece real, embora seu corpo esteja um pouco rígido. Naquele momento, nosso herói Zhao Ming tosse dramaticamente,
capturando a atenção de todos. Ele os dá as boas-vindas ao refúgio Quarto Escuro e se apresenta como seu líder. Ele exorta todos a se prepararem para a nova vida que virá. Primeiro de tudo, ele estabelece algumas regras básicas. A mais séria, a morte neste jogo significa que sua conta é apagada imediatamente. Se você quiser continuar jogando, terá que começar de novo com um novo personagem. Aquela garota youtuber berinjela se manifesta novamente, maravilhada com o quão realistas os NPCs parecem. Ela se aproxima desconfortavelmente de nosso herói, escondendo uma adaga atrás das costas. Mas antes que ela possa atacar Zhou Ming com aquela adaga, uma bala faz um buraco em sua cabeça, eliminando-a do jogo instantaneamente. Depois de abatê-la, ele se dirige a todos, perguntando se eles agora entendem porque ele enfatizou a importância de não morrer. Todos se sentem desconfortáveis quando, de repente, a irritante dama berinjela volta à vida. Aparentemente feliz e menciona o quão realista foi a sensação de morrer, nosso herói prossegue explicando a segunda regra. Que os NPCs são diferentes dos jogadores. E é proibido ferir ou matar NPCs dentro do campo de refúgio. Os infratores serão imediatamente desqualificados. Ele revela que os jogadores podem distinguir NPCs de jogadores usando o comando observar. O soldado aposentado Joy se manifesta, questionando se as regras se aplicam fora do campo de refúgio. O herói confirma com um não, afirmando que o jogo oferece altos graus de liberdade. Teoricamente, os jogadores podem fazer o que quiserem, desde que tenham força e equipamento. A Lady CEO levanta um ponto válido, questionando como eles construirão força e reunirão equipamentos em um jogo tão realista. O garoto explica que, depois de matar zumbis, eles ganharão itens chamados cristais de cadáveres, que podem ser trocados por atributos e equipamentos. Concluir tarefas de NPCs no abrigo também pode aumentar a reputação do abrigo, que podem ser trocados por materiais e equipamentos. Ele instrui todos a invocar mentalmente seus atributos e detalhes dizendo sistema. Com um tiroteio entusiasmado. Ele incentiva todos a embarcar em aventuras e se divertirem. Enquanto todos se aventuram na floresta, dois fãs da garota do YouTube de berinjela são vistos provocando e elogiando sua confiança. Ela declara que não fará nenhuma tarefa tediosa de abrigo, preferindo subir de nível matando monstros. Quando zumbis reais aparecem, ela brande sua adaga com confiança, pregando sobre sua coragem e determinação. Mas sua bravata dura pouco, pois ela é rapidamente dominada e volta para o refúgio Lua Negra. A senhora se aproxima do nosso herói timidamente, perguntando se existem tarefas que não envolvam combate. Com um toque de orgulho, ele lista todas as tarefas não relacionadas a combate disponíveis no refúgio: agricultura, colher grãos, construir casas e muito mais, tudo livre para escolher. A senhora relutantemente escolhe arar a terra primeiro. Meu camarada gesticula orgulhosamente em direção ao campo onde as pessoas estão trabalhando sob o sol escaldante. Mas sua atenção é rapidamente atraída por alguém pedindo para comprar equipamentos. É o soldado aposentado Joy segurando um punhado de cristais de cadáver. Zhou Ming fica chocado ao ver Joy com tantos cristais. E pergunta como ele os coletou. Joy explica casualmente que encontrou e matou zumbis para coletá-los. O garoto fica perplexo, mas entrega uma pistola, dando a Joy um sinal de positivo por seus esforços. Joy brinca com a arma, maravilhando-se com o quão real ela parece em sua mão. O garoto timidamente acena para ele ir embora, dizendo para ele voltar se conseguir mais itens para gastar. O garoto acha o soldado bastante forte e está ansioso para contar com sua ajuda em seu grande plano. De repente, ele é chamado novamente, desta vez pela CEO, que também quer comprar armas. Ela admite que não tem nenhum cristal, mas oferece com confiança dinheiro do mundo real em troca de uma recarga de moeda virtual. Para comprar o que precisa, o garoto a dispensa, explicando que não há sistema de dinheiro digital no jogo e todos os jogadores devem jogar de forma justa. A CEO fica furiosa, perguntando por que ele sequer criou o jogo se não está interessado em ganhar dinheiro. O garoto se aproxima desconfortavelmente e diz a ela que não se importa com seu status fora do jogo, mas a avisa que, se ela não jogar limpo, ele vai pegar pesado com ela. A senhora se sente cada vez mais frustrada. Irritada por estar sendo ameaçada pelo que ela percebe como um NPC, ela sai furiosa, determinada a ganhar cristais por conta própria. Ela se aproxima dos trabalhadores no campo e oferece a eles dinheiro vivo em troca de cristais virtuais para o jogo. Eles alegremente dão a ela todos os cristais que têm. Voltando-se para o nosso herói, a senhora entrega o saco de cristais. E exige seu equipamento incrível enquanto outros no abrigo relatam ter concluído suas tarefas. Shunu agradece a eles desajeitadamente pelo seu trabalho duro. E os trabalhadores felizes ganham pontos por seus esforços. Eles então imploram a nossa garota por mais tarefas para que possam ganhar pontos suficientes para trocar por equipamentos o mais rápido possível.
A garota imediatamente os designa para ajudar a consertar a casa e coletar ingredientes medicinais. A dupla se afasta feliz enquanto a senhora permanece confusa sobre por que eles parecem tão contentes apenas trabalhando. 3 dias se passam assim e nos encontramos no escritório, onde Wen revela que nos últimos 3 dias, com a ajuda dos cristais de cadáver, a reconstrução do refúgio Lua Negra correu muito bem. Não só isso, mas a compensação que eles pediram também foi mínima. Você sabe, menciona que as pessoas parecem muito enérgicas, como se não se cansassem de fazer muito trabalho. E eles parecem genuinamente felizes. Nosso herói aponta alegremente que, com esse progresso, não demorará muito para que o assentamento esteja pronto para se expandir. A garota geek de tecnologia pede ao nosso herói para ficar por um tempo, dizendo que tem algo para perguntar. Shun se pergunta brincando porque eles estão sussurrando, provocando se estão tentando confessar seu amor. Nosso herói diz a Shun para se calar e dá a Wen a permissão para falar. Wen então afirma categoricamente que está morrendo de vontade de saber como os zumbis têm cérebros. Nosso herói previu isso. Já que é mais difícil guardar segredos de alguém tão esperto quanto Wen em comparação com Shunu, ele explica que são alguns figurões ricos na cidade do assentamento com muito dinheiro e tempo de sobra, apenas se divertindo de forma distorcida. Shun não está totalmente convencida. Então nosso herói a tranquiliza de que tudo o que ele faz é para garantir a sobrevivência de todos e tornar a vida melhor. Ele a incentiva a confiar nele. De repente, a garota de cabelo laranja entra correndo na sala, relatando freneticamente sobre uma comoção lá fora. Ao sairmos, encontramos a garota do YouTube sendo acusada por um residente nativo deste lugar por roubo e furto. Ele afirma que ela entrou em sua casa em plena luz do dia e roubou seus equipamentos. A senhora dá de ombros com indiferença, argumentando que, como jogadora, é perfeitamente razoável para ela entrar nas casas de NPCs e vasculhar seus armários. Foi então que nosso herói entra em cena, perguntando qual é a confusão. O cara apela imediatamente ao nosso herói, insistindo que a senhora entrou à força em sua casa, invadiu e pegou seus equipamentos bem na frente dele, agindo com autojustiça sobre isso. Mas então a senhora se defende argumentando que é isso que a liberdade total no jogo significa para ela, então ela não vê nada de errado em roubar. A vítima fica cada vez mais irritada com as alegações ousadas da youtuber. Por outro lado, nosso herói reconhece o valor dela como youtuber, o que vai ajudar a promover o jogo dele. Então, ele escolhe cuidadosamente suas palavras. Ele reconhece a liberdade do jogo, mas enfatiza suas regras básicas. Ele sugere que resolvam a disputa com uma luta de mãos nuas. Se a youtuber vencer, nada acontece. Se o homem vencer, ele receberá o dobro da compensação. Ambos concordam com o plano ansiosamente. A garota assume uma postura que aprendeu nas aulas de Kung Fu. Enquanto o homem confiantemente dá um tapa no rosto dela e continua a desferir socos, o garoto declara o vencedor decidido e a senhora derrotada relutantemente paga o preço em cristais. Enquanto o homem relutantemente se reconcilia com ela, a partir desse momento, ele enfatiza que todos devem enfrentar as consequências de suas ações no jogo. Enquanto isso, de volta ao mundo real, as pessoas estão absortas na transmissão ao vivo do streaming do jogo por Eggplant. Os espectadores rapidamente interpretam a crítica positiva dela sobre o jogo como uma obra-prima. Decidindo fazer uma pausa, Eggplant se levanta e vai até uma loja de conveniência próxima para tomar uma bebida. Ao pegar sua bebida favorita, ela encontra outra pessoa tentando pegar a mesma garrafa, e esse recém-chegado é nosso herói. Fica claro para ambos quem é a outra pessoa, e ambos ficam chocados ao se encontrarem inesperadamente na vida real. Depois, eles compram bebidas alcoólicas. Brindam e comem enquanto riem juntos. A senhora fica fascinada ao descobrir que seu líder no jogo não era apenas um NPC, mas uma pessoa real. No local, o garoto inventa uma história sobre como essa interação aprimora a experiência de jogo dos jogadores. Ele explica que, devido à escassez de funcionários em sua empresa, como produtor do jogo, ele lidera pelo exemplo. A senhora expressa sua surpresa com a aparência comum do gênio produtor de um jogo tão bem feito. Zhou Ming não parece apreciar todas as perguntas que ela está fazendo, mas ele se esforça ao máximo para responder. Ele muda a conversa perguntando sobre a vida dela como streamer do YouTube. A senhora suspira e admite que é confuso, revelando que, como gamer girl, as pessoas estão interessadas apenas em suas habilidades. O que a desaponta porque ela sente que sua aparência não é menos atraente. Zhou Ming concorda, brincando que ela poderia facilmente ganhar dinheiro apenas exibindo seus atributos no stream. A senhora cora e pergunta se ela é realmente tão atraente. O garoto sugere brincando que já está pensando em aproveitar sua aparência para a vantagem do jogo. Então, ele vai direto ao ponto, pedindo a ela para fornecer algum feedback do jogador. Ele se pergunta se ela vê alguma área para melhoria em seu jogo Dark End Times. A senhora sugere que, em primeiro lugar,
o conteúdo atual do jogo parece muito limitado. E introduzir um sistema de masmorras adicionaria mais profundidade e interesse. Em vez de apenas oferecer feedback, ela propõe que ele experimente seu próprio jogo como um jogador. O garoto imediatamente a elogia pelo ótimo conselho, fazendo-a curar quando ele inesperadamente a abraça. Ele decide voltar ao trabalho para melhorar o jogo e agradece sinceramente. Finalmente, ele a deixa sozinha ali na sala. De volta ao mundo do jogo, o sistema anuncia um novo recurso: os campos de provação. Ele explica que os jogadores podem derrotar monstros nesses campos para ganhar recompensas. Os campos são divididos em 10 níveis, com níveis mais altos oferecendo maior dificuldade e recompensas. Nosso herói imediatamente gasta 500 pontos para criar o campo de provação nível 1. O sistema leva seu tempo para gerar as terras de provação e, uma vez concluído, um portal se abre para a selva de zumbis. O campo de provação designado. Esperando que todos gostem do desafio, ele reúne a multidão e anuncia outra boa notícia: o jogo agora inclui um sistema de masmorras. Os jogadores podem entrar pelo custo de um topázio. E as recompensas são substanciais. Ele incentiva todos a participar desses desafios. Todos estão animados com a notícia e nosso herói fica satisfeito ao ver a empolgação deles. Ele está feliz que o conselho de Eggplant esteja finalmente se mostrando útil, pois ele pode identificar as deficiências do jogo da perspectiva de um jogador. Recorrendo ao seu sistema, ele gasta 100 pontos para transformar sua aparência para se parecer mais com um jogador. Graças a Deus ele mudou, pois não teremos que ver aquele rosto feio dele mais uma vez. Enquanto isso, Eggplant está perguntando a outros jogadores se alguém quer se juntar para a masmorra, pois eles precisam de mais 3 membros. Nosso herói se aproxima dela por trás, perguntando se ele pode se juntar à equipe dela. Quando ela se vira e o vê, ela fica toda nervosa e encantada com seu novo visual e nem o reconhece, o que deixa nosso herói um pouco envergonhado. Enquanto a senhora o examina mais de perto, ela começa a perceber que ele parece familiar. Nosso herói sugere que eles podem ter se encontrado antes. Mas rapidamente muda de assunto, exortando-a a recrutar mais pessoas. De repente, mais pessoas chamam a atenção deles. E eles perguntam se gostariam de se juntar à equipe. Notando os corpos musculosos deles, ela imediatamente os considera uma boa escolha e permite que se juntem. Assim que a equipe está completa, ela fica super animada e pronta para limpar a masmorra. Vendo o lado brincalhão dela, nosso herói imagina que provavelmente é por isso que ela não o reconheceu, mas ele não está reclamando. Finalmente, eles estão prontos para entrar no portal. Alguns membros da equipe que já fizeram dungeons antes mencionam que este lugar é difícil de conquistar e se perguntam se seus equipamentos são de nível muito baixo. Eggplant anima sua equipe, afirmando confiantemente que sua equipe será a primeira a limpar a dungeon. No entanto, uma notificação do sistema aparece anunciando que alguém chamado Xiao Yu já a limpou. Os sonhos de Eggplant de ser a primeira são destruídos. Mas então ela zomba, dizendo que eles estão aqui para jogar o jogo, não para se preocupar com quem limpa a dungeon primeiro. Nosso herói rapidamente impede o soldado que limpou a dungeon e oferece a ele uma poção. Aconselhando-o a bebê-la para evitar ser morto por bandidos no caminho de volta, o homem aceita agradecido a garrafa e agradece ao nosso herói por sua generosidade. Um cara atrás de Zhou Ming pergunta arrogantemente por que ele está dando suprimentos para estranhos que poderiam ajudá-los na dungeon. Zhou Ming responde firmemente que é coisa dele e não é da conta de ninguém o que ele faz com isso, deixando o cara fervendo de raiva com o comentário. A moça finalmente decide entrar na dungeon. E todos começam a desaparecer de seus lugares, encontrando-se dentro da dungeon. A missão deles é simples: matar o chefe de nível inferior em 60 minutos. Eggplant está absolutamente encantada ao ver arredores tão realistas e vibrantes. Feliz que nosso herói tenha levado suas sugestões em consideração. O garoto pergunta a ela se ela conhece o produtor do jogo. Ela diz orgulhosamente que sim, mencionando que até o ensinou muitas coisas. De repente, o rosto de um cara fica pálido ao notar cobras cercando-os completamente. Esses amigos escorregadios não perdem tempo em atacar todos com suas bocas bem abertas. A moça está absolutamente assustada e paralisada de medo. Mas o garoto imediatamente corta uma cobra ao meio e diz a ela que não é hora de ter medo porque cobras venenosas têm pouco sangue. E podem ser mortas com um golpe. Os outros membros do grupo parecem estar se divertindo enquanto derrubam essas criaturas. A moça ainda teme esses monstros, mas ela reúne sua coragem, pega uma das cobras e a aperta com força suficiente para que seus olhos saltem das órbitas. Eventualmente, ela rasga a cobra ao meio. Assim que as cobras são derrubadas, a moça finalmente respira. Mas então um dos caras fica chocado e grita de medo. Quando todos olham ao redor, eles veem que um dos caras foi mordido por uma cobra.
Ele parece miserável e diz a seus amigos para seguirem em frente sem ele, mas nosso herói tranquiliza, dizendo que o veneno não é tão potente. E ele deve ficar bem assim que sair. Um dos caras dá um passo à frente para sugar o veneno da mão de seu amigo. Imediatamente, ele começa a sugar o ombro de seu amigo. E a visão assustadora absolutamente faz os olhos do nosso herói sangrarem de tão horrível que parece fazer essa coisa melosa. A moça então puxa nosso herói para o lado e, quando estão sozinhos, ela aponta que seu HP também está caindo porque a cobra a mordeu em uma área privada. O garoto hesita em olhar para o peito dela. Mas a moça diz a ele que não há necessidade de se sentir desconfortável, já que é apenas um jogo. Nosso herói concorda imediatamente e aprende confiantemente na árvore, dizendo que ele vai fazer o que ela pediu. Ele começa a sugar o peito dela e a garota não pode deixar de gostar um pouco porque parece ridiculamente real. A moça se sente absolutamente envergonhada depois. Enquanto nosso herói parece ter-se divertido. Enquanto isso, o outro cara mordido por cobra está se sentindo melhor e agradece ao amigo por ajudá-lo. O amigo se sentindo envergonhado. Admite que também foi mordido em algum lugar que não pode dizer abertamente, mas o careca insiste em ajudar seu amigo. E quando o careca vê seu amigo começando a abaixar as calças, ele fica absolutamente ansioso e aterrorizado. Enquanto isso, nossa dupla volta perguntando se aqueles caras terminaram de sugar e estão prontos para seguir em frente. É aí que Zhou Ming fica um pouco surpreso quando vê o careca envolvido com a bunda de seu amigo. O pobre cara rapidamente esclarece que não é o que eles pensam. Mas nosso garoto e a garota imediatamente dizem eles para manterem distância a partir de agora. Depois de um tempo, vemos um pântano borbulhando e nosso grupo continua se movendo. A garota aponta que, como se chama selva zumbi, ela não viu um único monstro zumbi em toda esta dungeon. O careca a tranquiliza dizendo que mesmo que zumbis apareçam, ele a protegerá, mas a moça ainda está assustada com esse cara. E deixa claro que não quer ser protegida por alguém que gosta de sugar buracos como hobby. De repente, o pântano reage e um zumbi emerge, mordendo imediatamente a cabeça brilhante do cara careca. Esta criatura é um zumbi do pântano, um zumbi de nível baixo conhecido por seus ataques sorrateiros. Em um movimento rápido, nosso herói pega sua espada e ataca o rosto do zumbi, cortando-o instantaneamente e fazendo-o cair no chão. O cara careca comenta que a técnica de espada do nosso herói é incrivelmente forte, quase cortando seu couro cabeludo. Ele pergunta em tom de brincadeira se o nosso herói é um guerreiro na vida real. Sem jeito, nosso herói responde que sabe uma coisa ou outra sobre cortar coisas. No entanto, a moça interrompe a conversa deles, avisando-os para pararem porque, à frente, um monte de monstros está esperando para emboscá-los. J.O. Meng estava inicialmente preocupado em lidar com os zumbis de primeira sozinho, preocupado com o que os outros jogadores poderiam fazer se fossem deixados à própria sorte, mas acaba que essas preocupações eram totalmente desnecessárias. O cara careca, agora seriamente irritado, rasga a camisa. E instantaneamente se transforma em uma figura enorme, tipo Hulk. Seus músculos estão saltando como loucos. Nosso herói está chocado ao ver isso. Porque essa transformação revela sua habilidade chamada corrente muscular. Um reflexo de sua proeza no treinamento físico na vida real. Ele mergulha na briga, brandindo seu machado com precisão e derrubando zumbis como se fossem apenas pepinos. Zhou Ming fica impressionado com a forma como as habilidades do jogador no mundo real se traduzem em seus personagens no jogo de forma tão vívida. Depois de passar por um monte de monstros, o careca de repente desinfla e volta a ser seu magricela em um instante, parecendo ainda mais magro do que antes. Parece que a habilidade corrente muscular de Xiao Ming tem suas desvantagens. Ela só pode ser mantida por um curto período, deixando-o temporariamente enfraquecido depois. Zhou Ming está visivelmente frustrado por Xiao Ming ter usado uma habilidade tão arriscada. Tão casualmente. Justamente quando a tensão aumenta, uma missão secundária surge, trazendo um sorriso de volta ao rosto de Zhou Ming. A missão exige que ele derrote simultaneamente 10 zumbis do pântano, prometendo uma recompensa de fortalecimento muscular. À medida que os zumbis do pântano começam a sair, Zhou Ming orienta todos a subirem nas árvores enquanto ele cuida dos zumbis abaixo. O cara do boné está irritado com essa retirada, mas a moça calmamente o instrui a seguir a liderança de Zhou Ming. Assim que os zumbis estão prestes a emergir em terra firme, nosso herói pega sua espada mais uma vez, carregada de eletricidade crepitante. Ele crava a espada profundamente no chão, eletrificando todo o lago e dando àquelas criaturas o choque de suas vidas. Depois de terminar isso, ele recebe uma notificação sobre o sucesso completo da missão e suas novas habilidades de fortalecimento muscular. A moça está absolutamente maravilhada ao ver que ele aniquilou todos eles em um golpe poderoso. Enquanto isso, o careca parece estar preso no enxame. Ele agarra a perna da moça,
pedindo a ela para ajudá-lo, mas o pobre coitado é brutalmente chutado depois de ser confundido com um zumbi morto-vivo e afunda ainda mais no enxame. Os dois idiotas parados atrás se sentem um pouco estranhos ao vê-la literalmente passar por cima dele. A moça imediatamente tenta se desculpar, mas o careca parece frustrado demais para dar-lhe qualquer folga. O garoto então chama seu sistema. Enquanto a moça questiona o careca porque ele sequer usou aquela habilidade perigosa em primeiro lugar, a notificação chega de que o chefe final está prestes a aparecer e é melhor eles se prepararem para a batalha. O garoto imediatamente assume sua postura, avisando a todos para terem cuidado. Este monstro acaba sendo uma flor cadavérica do pântano que gosta de consumir criaturas mortas. O careca mais uma vez decide usar seu corpo muscular gigante para derrubar esta flor de lixo. Mas nossa dupla rapidamente o aconselha a não usar sua habilidade. O careca parece confuso e pergunta timidamente porquê, ao que nosso herói explica que os efeitos colaterais de usar essa habilidade são grandes demais. E ele não terá energia para manter o careca seguro quando estiver exausto. O careca decide mudar para armas, mas seu amigo de boné o lembra que eles são apenas jogadores normais e armas e munição custam uma fortuna. Bem, acho que não há nada para se preocupar. Porque meu camarada aqui está carregado de armas e coisas escondidas dentro de seu casaco. Ambos os caras estão realmente impressionados com isso. Logo o monstro enfrenta uma saraivada de balas da moça. E o careca e o cara do boné se juntam com suas armas. Justamente quando nosso herói pensa que a vitória está garantida, a moça revela chocantemente que o HP que eles derrubaram do monstro começou a se recuperar novamente. Enquanto o monstro agarra um zumbi morto-vivo do pântano e o devora, sua barra de saúde volta para 100%. Nosso herói percebe que eles terão que lidar com os zumbis do pântano primeiro, porque este monstro pode regenerar saúde comendo-os. A moça se preocupa que eles não serão capazes de derrotar o monstro neste ritmo. Mas nosso herói a tranquiliza para esperar até que eles tenham lidado com os zumbis do pântano. De repente, o monstro estende sua raiz viscosa em direção à moça e a agarra, pretendendo deixá-la cair em sua barriga. Meu camarada fica totalmente furioso ao ver isso e decide derrubar esta flor ele mesmo. Com os outros dois capangas entrando para ajudar. O monstro aperta seu aperto, deixando a garota se contorcendo de dor enquanto suas roupas rasgam. Ela pergunta com raiva porque eles não estão ajudando-a. Nosso herói explica que suas habilidades estão em cooldown, enquanto os outros dois afirmam que estão sem munição. Mas, na verdade, esses pervertidos estão ocupados demais babando sobre seu corpo exposto para dar uma mãozinha. Fervendo com esses idiotas aproveitando sua miséria, a moça pega uma arma e explode as raízes ela mesma. À medida que as raízes são cortadas, ela começa a cair. Nosso herói entra em cena, fazendo o papel de um príncipe, e a pega bem a seus braços. De repente, o monstro revida com suas raízes novamente, mas Zhou Ming as corta rapidamente. O monstro se contorce de dor, soltando um rugido massivo que os força a cobrir os ouvidos para proteger seus tímpanos. Enquanto isso, a energia elétrica de Zhou Ming retorna. Ele salta do chão e esmaga sua espada na terra, desferindo um choque poderoso que deixa a criatura queimada até virar cinzas, desabando no chão. Meu camarada guarda a espada com confiança, gabando-se de que não precisou de todo o seu poder para lidar com um mero zumbi de nível 2. Assim que pensam que acabou, o monstro paralisado começa a se mover novamente. Crescendo de volta, parecendo mais vil e cruel do que nunca, o sistema aponta que a flor de cadáver do pântano foi enfurecida, desencadeando sua mutação para sua próxima forma. Enquanto isso, o careca está se sentindo eufórico com a mutação do monstro. Pensando em todas as recompensas extras que eles vão conseguir se o vencerem, por outro lado, nosso herói está completamente perplexo sobre como isso é possível. Ele aponta que o chefe deveria estar paralisado devido ao choque elétrico. É quando a moça do YouTube entra na conversa, fingindo ajustar seus óculos imaginários para parecer nerd. E sugere que este monstro pode ser como um venusaur Pokémon, imune a poderes elétricos. O garoto dá um beliscão divertido na cabeça da moça por sua ideia genial, mas o monstro não espera pela brincadeira deles. E imediatamente joga essas coisas parecidas com bolas para fora de sua boca. Nosso herói se esquiva do projétil facilmente. Mas acontece que essa saliva não é apenas uma porcaria aleatória e pegajosa. Mas sim, está dissolvendo a árvore ao impacto. Zhou avisa imediatamente a todos sobre a gosma corrosiva. Mas parece que ele chegou tarde demais, pois aqueles dois tolos já estão presos na substância pegajosa. A moça continua a pedir ajuda de trás e quando nosso herói olha, ele vê suas roupas já queimadas. Em apenas alguns minutos, toda a sua roupa se desintegrou. O garoto corre para o lado dela oferecendo seu casaco, mas justo então o monstro joga mais bolas viscosas. Meu camarada as corta rapidamente. Mas um pouco da gosma acaba caindo em sua mão causando uma queimadura imediata,
naquele momento o cara musculoso de boné entra em cena revelando que ele é realmente um professor de química. Ele afirma ter uma habilidade relacionada ao seu campo neste mundo. Ele explica animadamente que sua habilidade permite que ele combine as propriedades químicas de 2 itens para criar novas propriedades. Agora armado com uma garrafa de gasolina e um pedaço de pano. Ele declara confiantemente que pode transformá-los em uma solução nocauteadora. Vendo isso, nosso herói agarra o novo item e comenta arrogantemente que essa habilidade de química não vale um tostão. Já que tudo o que fez foi misturar 2 coisas e deixa claro que ele pode fazer melhor. O garoto dispara a garrafa e a joga em direção ao monstro, que explode ao impacto, envolvendo o monstro em chamas. Em questão de segundos, ele se desintegra em cinzas. E o sistema os parabeniza por derrotar o monstro-chefe com sucesso, prometendo recompensas extras por derrubar um inimigo mutado. Todos estão nas nuvens ao ver baús de tesouro de classe elite brilhando diante de seus olhos. O careca estufa o peito e encontra um pó de poção supermuscular prometendo aumento da força muscular. O tal cara professor de química encontra uma armadura brilhante. Mas, em última análise, inútil. Enquanto isso, a moça descobre um livro de habilidades que aprimora suas habilidades de tiro. Por último, Zhou Ming também abre seu baú. A princípio, ele não tem ideia do que esperar, mas os olhos de todos começam a brilhar de espanto porque há um ovo dentro. O garoto não tem ideia do que esperar desse ovo e nem mesmo o sistema oferece qualquer informação além de dizer que sua origem é desconhecida. E não pode ser chocado 3 dias depois. Tudo está tranquilo e pacífico no clã Lua Negra. Então, uma notificação aparece dizendo que eles tiveram ótimos resultados no jogo e que novas inscrições estão abrindo em breve. Insta todos a jogarem bem. E tornar o jogo ainda melhor, todos estão felizes em ver que haverá mais pessoas se juntando à sua base. Um novo cara com olhos brilhantes pergunta à moça se ela sabe como subir de nível rapidamente nos estágios iniciais. A moça simplesmente entrega a ele algumas ferramentas e o aconselha que, se ele quiser ficar rico, deve começar cortando árvores e atualizando e arando o solo primeiro. Os recém-chegados aguardam ansiosamente esta tarefa e imediatamente começam a arar a terra. Enquanto isso, de volta ao escritório, Lady Wen Wen relata ao nosso herói que a nova equipe é muito mais trabalhadora do que o primeiro grupo e a construção do abrigo está indo ainda mais suave. O garoto sorri e diz que é apenas o começo. A verdadeira diversão ainda está por vir. Verificando o progresso do clã, eles fizeram grandes avanços. O destaque é agora ter 89 pessoas no clã, o que significa que é um excedente de mão de obra. A senhora se pergunta em voz alta se eles deveriam criar mais bases para criar mais oportunidades de emprego. O garoto começa a pensar sobre isso e conclui que, para manter as pessoas engajadas em novas atividades, ele deve expandir. Ele pergunta se existem fortalezas perto do refúgio da Lua Negra que poderiam ser usadas. A senhora confirma que existem. Mas já estão ocupadas por zumbis. Não só isso, essas fortalezas estão sob a gestão de assentamentos centrais, exigindo autorização para obter direitos de gestão. Ela revela que, após a crise apocalíptica, o regime entrou em colapso e as regras foram quebradas. Os assentamentos começaram a gerenciar seus territórios independentemente, cada um gerenciado por diferentes chefões. Mas o manda-chuva, conhecido como a víbora, reina sobre os assentamentos centrais e dá as ordens. Mas o garoto ignora a preocupação, confiante de que, contanto que consigam acumular poder, tudo correrá bem. De repente, Juno chega com notícias terríveis. Uma pequena equipe dos assentamentos centrais apareceu para cobrar impostos. Parece que nosso garoto não precisa mais esperar, já que estava ansioso para se livrar dessa gente. Do lado de fora, um sujeito corpulento com sua equipe se apresenta como um agente fiscal enviado pelo centro de assentamento. De acordo com a lei, 50% da produção deve ser paga como impostos todos os meses. Ele exige que o clã entregue o que deve. Os agricultores manifestam sua discordância, lembrando de que, quando este lugar estava sob o domínio do clã Lobo Faminto, nenhum cobrador de impostos ousava aparecer. O gordo imediatamente saca sua arma, silenciando suas objeções. Ele aperta o gatilho sem pensar 2 vezes. Mas seu queixo cai quando a bala atinge em cheio o peito de ninguém menos que o professor de química. Parecendo ansioso e perplexo, o gordo olha ao redor esperando ver alguém ferido ou pior. O fazendeiro pergunta ao professor se ele está bem. E o professor garante que está bem, tudo graças à sua armadura. Enquanto ele se gaba de seu equipamento de proteção, os outros acham bastante assustador que ele tenha tomado uma bala no peito de bom grado. No entanto, nosso herói Zhou Ming aparece e se apresenta como o líder do refúgio. O gordo se apresenta também e exige que os impostos sejam pagos. Mas o garoto imediatamente lembra ao gordo que, quando o clã Lobo Faminto ocupava este lugar, ninguém veio ajudar o povo, então não faz sentido porque eles deveriam pagar impostos agora. O gordo responde:
insistindo que o assentamento central tem um forte poder militar que não pode ser ignorado. Além disso, eles já enviaram pessoas aqui várias vezes. Mas o garoto repreende o gordo por aparecer apenas para explorar pessoas honestas e pobres, nunca se importando de outra forma. Como nosso herói não está recuando, o gordo decide atirar nele. Antes de atirar, ele dá um aviso final. Ou paga os impostos ou nosso herói leva uma bala no peito. Confiante de que ele é o único aqui com armas de alta tecnologia. Mas meu camarada apenas estala os dedos e um pelotão inteiro armado com armas de alta tecnologia aparece na cena. Enquanto isso, os caras ficam ombro a ombro sorrindo e apreciando a visão do gordo fazendo uma cara aterrorizada. Relutantemente, o gordo decide recuar por enquanto. Mas Zhou Ming saca suas próprias armas e declara que não está recuando. O gordo permanece arrogante e presunçoso com suas palavras, levando a mais um buraco sendo adicionado por nosso herói. Ao lado do original. Sua comitiva o ajuda a ir embora. Com a traseira ainda sangrando do tiro, e ele continua a proferir ameaças. A senhora e o resto da equipe respondem com um dedo do meio e algumas observações ácidas. No entanto, Lady Wenwen está absolutamente aterrorizada porque eles acabaram de ofender a autoridade central. E isso nunca é uma coisa boa. Mas o garoto declara que não dá a mínima quando se trata do bem-estar do povo de seu clã e nunca curvará a cabeça para os outros. A senhora concorda, apontando que nosso herói está certo e esses recém-chegados parecem genuinamente corajosos. E prontos para lutar, ao contrário do grupo anterior. O garoto acena em concordância, especialmente depois de observá-los. Eles parecem ser de campos caóticos e malignos. A cena muda para o notório assentamento central, onde conhecemos a víbora pela primeira vez. O gordo imediatamente informa seu chefe sobre como esses caras atiraram nele e estão prontos para se rebelar contra o assentamento. A víbora não está nada satisfeita em ouvir que seu lacaio levou um tiro nas nádegas. Mas o lacaio implora como um cachorrinho fofo, argumentando por uma chance de ensinar uma lição àquelas pessoas turbulentas. A víbora decide dar uma passada e ver nosso herói pessoalmente. Curioso sobre Zhou Ming e querendo verificar suas conquistas. Mas ele insiste em trazer um presente. O lacaio pergunta que tipo de presente eles devem preparar. E o chefe diz imediatamente que quer a cabeça daquele cabeça de vento. No instante seguinte, uma cobra atravessa a cabeça do gorducho. Alguns dias depois, no refúgio da Lua Negra, tudo parece tranquilo, as pessoas estão se divertindo, embora haja as discussões habituais por pequenas coisas, enquanto isso, nossos heróis lá em cima com seus binóculos. Escaneando todo o acampamento do refúgio. Ele verifica as estatísticas e vê que há mais pessoas agora, o sistema diz que a superlotação está atrapalhando as coisas, diminuindo a diversão de todos. Zhou Ming coça a cabeça confuso, sem saber como lidar com o número crescente de residentes sem mais locais desconhecidos. Ou lugares para expandir seu território. De repente, uma Lamborghini surge na cena, acelerando pelo acampamento do refúgio. Todos se animam com a visão e duas pessoas saem do carro, um é o próprio Víbora. E a outra é provavelmente sua secretária. O Víbora pede educadamente para conhecer o líder do assentamento. Os fazendeiros, no entanto, ficam na defensiva e perguntam se ele está ali para causar problemas. Mas o Víbora mantém sua educação e se desculpa pelo problema causado por seu subordinado. Para compensar, ele apresenta um presente para as pessoas aqui, a moça revela o presente. A cabeça daquele cara gordo, o fiscal. Todos ficam chocados ao ver a cabeça do fiscal apresentada como um presente. Naquele momento, nosso garoto aparece. E prontamente convida o Víbora para seu escritório para conversar. O Víbora troca gentilezas. E pede ao nosso herói para liderar o caminho, mas antes de ir, ele instrui sua secretária a guardar a porta. E avisá-lo imediatamente se algo parecer estranho. Nosso herói leva o Víbora para o escritório enquanto a moça permanece do lado de fora, mantendo um olhar atento. Conforme instruído, o careca não pode deixar de se maravilhar com o quão realistas os NPCs neste mundo parecem. A moça do YouTube decide abordar a secretária com sua energia habitual. Mas o soldado aposentado Joy adverte contra isso. A moça afirma orgulhosamente que é corajosa e ótima em flertar com garotas. Então, Lady Brinjela começa a provocar a secretária de forma divertida. A secretária a desafia dizendo que se Lady Brinjela puder vencê-la, ela pode fazer o que quiser. Os outros no fundo ficam animados para assistir essas duas garotas lutarem. Enquanto isso, de volta ao escritório, nosso herói pergunta educadamente ao Víbora por que ele está aqui. O Víbora afirma categoricamente que está interessado no assentamento do refúgio. Se nosso herói entregá-lo a ele promete uma recompensa que o sustentaria para o resto da vida. Não só isso, ele oferece acesso à área nobre do assentamento central, onde nosso herói poderia viver como um rei. Shamming se pergunta se um lugar tão celestial existe neste mundo.
O Vibra afirma que o que os outros veem como inferno é apenas para os fracos. Para indivíduos fortes como nosso herói e ele mesmo. É o paraíso, ele deixa claro que, enquanto os indivíduos forem fortes, eles podem ter mulheres, riqueza. O Vibra afirma cruelmente que nosso herói não precisa se preocupar com os tolos insignificantes deste assentamento de refúgio, pois eles também seriam bem tratados. O garoto sorri e considera um acordo atraente, mas ele se recusa categoricamente a desistir de seu território. O rosto de Vibra fica convencido ao ouvir a rejeição, sentindo-se totalmente humilhado. J. Homem enfatiza que valoriza a liberdade e se recusa a ser confinado como um canário em uma gaiola. O Vibra se torna cada vez mais agressivo, avisando nosso herói que houve outros que falaram como ele uma vez, mas agora jazem a 1,80 metros abaixo da terra, mas então nosso herói propõe que eles ainda podem fazer um acordo. Ele pega o mapa e aponta para o Vibra que existe uma notória organização de ladrões chamada Gangue Vulcano operando na estrada comercial. Eles frequentemente emboscam caravanas enviadas pelo assentamento central, causando perdas significativas. O Vibra acena em concordância, mencionando que essa gangue até ocupou uma fábrica metalúrgica e está bem equipada, tornando difícil para as cruzadas passadas fazerem um estrago. Dramaticamente, o garoto marca o território inimigo no mapa com sua adaga e descreve os termos do acordo. Nosso herói se oferece para ajudar o Vibra a eliminar a gangue Vulcano. Em troca, as caravanas do Vibra teriam passagem segura sem interferência. Com a condição de que deixem nosso herói e seu assentamento em paz, o homem então recupera o contrato admitindo que os termos de nosso herói são bastante atraentes, sinalizando que, uma vez assinado, o acordo será oficialmente estabelecido. O Viper se retira, mencionando que espera coisas boas do nosso herói. De repente, Zhou Ming ouve gritos sobre uma briga lá fora. Ele corre para fora e encontra a secretária enfrentando alguns dos moradores que a desafiaram. O Viper pergunta o que aconteceu e a garota explica casualmente que eles estavam apenas se divertindo. Aproveitando a oportunidade para se gabar, o Viper comenta sobre a necessidade de treinamento sério entre a equipe do nosso herói. Mas J. Homem garante confiantemente que eles são como uma matilha de cães selvagens, duros e prontos para se defender com unhas e dentes. A Lamborghini acelera para longe da cena. E no caminho, o Viper pergunta sobre a força do clã Lua Negra. A moça explica que eles são principalmente um grupo de bandidos. Mas há alguns indivíduos que não mostraram todas as suas cartas, deixando-a incerta sobre suas verdadeiras capacidades. Mas ela também aponta que aqueles caras lhe deram uma sensação estranha, como se não tivessem medo da morte. O Viper os ignora, dizendo que esses tolos encontrarão seu fim em breve. Fiel às palavras do Viper, esses tolos continuam morrendo repetidamente, apenas para serem ressuscitados a cada vez. Zhou Ming então reúne todo o assentamento, anunciando que o jogo está lançando um evento por tempo limitado conhecido como Suprimir a Gangue Vulcano. O Careca pergunta o que torna esses eventos diferentes. Nosso herói explica que em eventos por tempo limitado, os inimigos não podem renascer. Cada vez que derrotam um inimigo, ganham valiosos pontos de evento e os 3 maiores matadores no evento também podem ganhar recompensas extras. Ouvindo isso, a garota imediatamente começa a correr animadamente para derrubar a Gangue Vulcano. Mas o garoto lembra que ele ainda não terminou de apresentar todas as regras. A moça insiste que não se importa, desde que possa derrotar seus inimigos. Mas nosso herói aponta que ela está indo na direção errada, porque a Gangue Vulcano não está localizada lá. Shuno então revela que a Gangue Vulcano é muito mais forte do que o clã Lobo Faminto que eles derrotaram anteriormente. E se eles falharem, podem perder tudo para o Viper. Mas o garoto encolhe os ombros confiantemente, ignorando suas preocupações. A moça permanece insatisfeita, então ele revela que os membros de seu clã são como uma força da natureza, então não há como eles perderem contra uma gangue irritante. A próxima cena nos leva ao território da Gangue Vulcano, onde as pessoas estão desesperadamente oferecendo cristais e objetos de valor em troca de proteção. Esse bandido convencido apenas zomba, dizendo que não é suficiente. Ele cruelmente joga gasolina no corpo de uma garotinha e acende seu isqueiro, ameaçando a mãe para revelar onde eles esconderam seus objetos de valor. A mãe aterrorizada insiste que não sobrou nada, batendo a cabeça no chão e implorando pela vida de sua filha. O membro da gangue se torna ainda mais arrogante, acusando a mãe de desonestidade. Enquanto ela continua a implorar por misericórdia, em uma reviravolta chocante, ele se prepara para jogar o isqueiro na garotinha. Ela grita para que alguém a salve antes que as chamas toquem suas roupas úmidas. De repente, alguém pega o isqueiro no ar e é, claro, nosso herói. Ele casualmente acende seu próprio cigarro com o isqueiro, lembrando ao membro da gangue convencido que a gasolina é um recurso precioso, que é destinado apenas a queimar pessoas como os 2 irmãos da Gangue Vulcano. O líder da gangue ameaça nosso herói, avisando de que se intrometer em negócios que não lhe dizem respeito terá um preço alto.
A garota do YouTube fica ao lado do nosso herói, declarando que será ela quem vai estragar o penteado estranho desse cara. O cara convencido pega seu lança-chamas em resposta ao insulto ao seu cabelo, liberando uma torrente de chamas em direção à garota. Ela começa a queimar, sentindo cada pedaço escaldante do calor. Enquanto o cara convencido ri cruelmente de seu sofrimento. Nosso herói lembra que ela é apenas uma jogadora neste jogo. Apesar de estar em chamas, ela de alguma forma mantém a calma e brinca que finalmente está experimentando como é ser uma tocha humana. Totalmente confuso, o senhor convencido pergunta como ela ainda está de pé. Sem perder o ritmo, a garota se recompõe e empurra o bandido convencido para trás com seu corpo em chamas, intencionalmente colocando fogo nele também. O cara convencido se contorce como uma galinha depois de provar um pouco de fogo quente. De volta ao refúgio Lua Negra, todos os membros do grupo se reúnem em torno do cara convencido amarrado em uma cadeira. Zhou Ming o pressiona por informações sobre a gangue Vulcano, prometendo poupar sua vida se ele cooperar. Mas o cara convencido se recusa teimosamente, declarando que não trairá Lord Vulcano. E não mostrando medo, o soldado aposentado pega uma barra de ferro em brasa e a segura perto do cara convencido. Perguntando se ele está se sentindo assustado agora. O cara convencido se gaba de que todos os membros da gangue Vulcano são batizados pelo fogo sagrado. E mesmo que sejam queimados, eles não vão desistir. O cara convencido se transforma em uma galinha quando o soldado afirma que nunca planejou queimá-lo. Em vez disso, ele deixa claro que vai inserir esta barra de ferro em brasa em um de seus buracos. E o lembra que estamos falando de 800 graus Celsius. O soldado pergunta pela última vez o que o cara convencido planeja fazer. Em resposta, o cara começa a chorar e decide contar tudo. Implorando para manterem aquela vara longe. O soldado casualmente joga a vara para o lado e diz aos amigos que foi mais fácil do que pensava. Enquanto isso, todos os outros subordinados, incluindo o nosso herói, estão tremendo de medo. Mantendo as mãos para trás e escondendo os rabos. Nosso herói pergunta onde o soldado aprendeu esse tipo de método, ao que o soldado responde que aprendeu no Afeganistão. O cara tremendo e convencido pergunta se será poupado quando contar tudo. Nosso herói garante que eles não são monstros. E o homem revela que o irmão mais velho deles, conhecido como Vulcan, era um completo piromaníaco que passou anos expandindo seu poder assassinando e incendiando coisas. Além disso, a alegria sádica de Vulcan era ver pessoas queimando vivas. Os outros jogadores estão animados para enfrentar um vilão NPC tão difícil. Enquanto isso, Zoe continua pressionando o cativo sobre seu chefe e onde eles esconderam todo aquele ouro, insistindo que quase consegue sentir o cheiro das riquezas esperando para serem encontradas. O cativo continua alegando ignorância, mas o garoto permanece otimista. Sonhando acordado em nadar em pilhas de tesouro, convencido de que estão à beira de um grande golpe. O soldado interroga o cativo sobre o poderio do bando de Vulcan. E equipamento, o cara revela que há cerca de 100 homens sob o comando de Vulcan, armados com coisas desagradáveis como lança-chamas de bomba de gasolina chamados destruidores. Além disso, eles colocaram minas em todo o seu território. Quando perguntado como eles vão quebrar as defesas do bando, nosso herói dá de ombros casualmente e sugere que eles vão descobrir uma maneira de entrar. Enquanto cutuca o cativo para ajudá-los a ter acesso ao esconderijo de Vulcan. O cara explica que eles terão que passar pelo batismo de Vulcan. Um julgamento onde eles suportam seu braço sendo queimado por chamas ardentes. É um teste reconhecido pelo deus de Vulcan, mas o medo da dor e da morte é a última coisa com que nosso herói e sua equipe se preocupam. Deixando o pobre cativo sem saber o tipo de problema em que se meteu. Em seguida, estamos no covil do bando de Vulcan. Onde nosso herói confronta o líder do bando e declara sua intenção de se juntar e servir sob o comando do chefe. O líder pergunta se eles estão preparados para o batismo. A moça diz alegremente que está mais do que pronta para este desafio. Levando o líder a instruir um deles a dar um passo à frente, nosso herói avança confiantemente colocando a mão na mesa. O cara de cabeça laranja com o lança-chamas se aproxima e imediatamente joga algumas chamas quentes no caminho do nosso herói, mas Zhou Ming parece imperturbável, lidando com o calor como um profissional. Isometeramente pergunta se isso é realmente um batismo. O cabeça laranja fica irritado e aumenta o lança-chamas perguntando ao nosso herói se ele está finalmente aproveitando o intenso batismo de Vulcan. Nosso herói responde friamente. Dizendo que se sente muito bem sob as chamas. Depois que sua vez termina, a moça zomba que nosso herói está apenas tentando se exibir e se oferece bravamente para o batismo de fogo. O cabeça laranja dá a ela uma rajada controlada de fogo. Porque ele está confiante de que é o suficiente para ela. Mas a garota, inicialmente forte, logo começa a se contorcer de dor enquanto sua mão sente a queimadura. O próximo é nosso soldado aposentado que fecha os olhos. E diz ao cabeça laranja para começar o show. O pobre cabeça laranja está começando a se perguntar se algum desses três é normal. Mas ele joga suas chamas de fogo de qualquer maneira.
O soldado suporta o calor estoicamente, ao contrário da nossa garota do YouTube, impressionado com sua resiliência. O cara mascarado anuncia que todos os três passaram no teste. E agora são membros oficiais do bando de Vulcan. O soldado se arrepende de não ter desligado seus sensores de dor. Mas ele não está reclamando. Ele queria uma experiência realista deste jogo. De repente, outro cara aparece se apresentando como o conselheiro militar do bando. Ele parabeniza a todos por se juntarem e oferece a eles uma missão. Vendo isso como uma grande oportunidade para os recém-chegados. Nosso herói rapidamente percebe que esse cara deve estar testando suas habilidades com esta missão. Ansiosa para ver o que acontece a seguir, a garota do YouTube também está ansiosa por isso. Como esperado, o velho anuncia sua missão. Interceptar um veículo comercial do assentamento central e saquear tudo. O garoto aponta que os três podem ser poucos para tal trabalho. Mas o velho garante a eles que membros de elite do bando se juntarão a eles. O garoto agradece ao velho por esta oportunidade. Como esperado do conselheiro, assim que saem do local de reunião, ficam impressionados com a suavidade com que tudo correu. O soldado comenta que as coisas estão prestes a ficar sérias. Mas o nosso herói tranquiliza-o, dizendo que é apenas um jogo e pedindo-lhe para se acalmar. De repente, algo cai do bolso do nosso herói. Quando a moça pega na garrafa, pergunta que raio é isto. O rapaz fica imediatamente aterrorizado ao ver isto e a moça revela que é a mesma coisa que o viu a pôr no corpo. O rapaz entra em pânico ao perceber que ela o estava a espreitar enquanto ele tomava banho. Não admira que ele sentisse frio naquela altura. A moça cora e nega tais acusações, insistindo que apenas passava por ali. O rapaz diz-lhe rapidamente que é apenas protetor solar normal. Mas ela não está a acreditar nessa treta. Por que razão uma personagem de jogo precisaria de protetor solar? Pergunta ela, irritada. O nosso herói inventa outra história. Dizendo que te faz parecer atraente. A moça, intrigada, começa a exigir um pouco para si. Bem, isto não é propriamente um creme de beleza. Como o nosso herói não é uma personagem virtual, mas um humano real, ele não consegue ajustar o nível de dor como os outros jogadores. Ele tem de confiar nesta ferramenta para passar o teste Vulcan. Um pouco mais tarde, o nosso herói encontra os outros membros do grupo. O cabeça de laranja apresenta-se como Hotpot, o seu veterano Zhou Ming, e pergunta a Hotpot se ele tem algum conselho. Ao que Hotpot responde que se tornou fã da resiliência do nosso rapaz desde que ele passou naquele teste de batismo e agora quer ser o seu próprio. Zhou Ming está um pouco assustado com toda a bajulação. Mas tranquiliza-o dizendo que, como estão a trabalhar juntos, agora são amigos. Hotpot decide então que é a altura de se preparar porque o seu alvo está prestes a chegar. Então, toda a gangue pega na estrada nos seus carros. O líder da gangue observa-os partir, sentindo-se desconfiado dos três recém-chegados. Suspeitando que possam ser espiões enviados por Viper. O velho concorda, razão pela qual os enviou para roubar os próprios bens de Viper. Se eles demonstrarem algum comportamento anormal durante a rusga, podem queimá-los vivos. O líder acena com a cabeça, dizendo que enfrentarão a morte pelo fogo se o enganarem. Um pouco mais tarde, encontramo-nos na estação de transferência do deserto. Lá, todos estão a comer uma comida estranha. Além de Hotpot, todos estão assustados com os olhos de Toro Cruz. Os rapazes dizem desajeitadamente que não estão com fome e dizem a Hotpot para comer sozinho. O cabeça de laranja começa a atacar a comida, dizendo que devem repor as suas energias antes da rusga. O rapaz expressa a sua preocupação com a rusga, dizendo que, se vão saquear veículos comerciais, devem ter guardas. Se esses guardas souberem brincar com o fogo, as coisas podem ficar complicadas. O cabeça de laranja tranquiliza-o, dizendo que já organizaram minas de estrada e podem explodir o carro do comboio antes de atacar o veículo comercial. O soldado pega numa mina e, usando os seus conhecimentos militares, explica todas as especificações técnicas deste bad boy. O cabeça de laranja fica espantado com a capacidade do nosso soldado reformado de ler as especificações à primeira vista. E deixa claro que estão prestes a dar uma lição com estes bad boys. Nesse momento, irrompe uma confusão quando os veículos comerciais-alvo entram em cena, mas antes que isso pudesse acontecer, a história corta ali mesmo. Parece que teremos de esperar que os próximos capítulos saiam para ver o que acontece a seguir.